Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Descida Dimensional. Capítulo 2076. Simona respirou fundo e se levantou. Ela realmente havia prometido ficar do lado de Leonel. Muito poucos entenderiam por que ela faria uma coisa dessas, ou mais importante, porque sua família parecia estar bem com isso. Simona foi a júnior mais talentosa nascida na família Pilwills em muito tempo. Mas o que muitos não sabiam era que seu status em seu clã paterno era ainda mais importante. Este era um assunto extremamente estranho, e também um que poucos conheciam. Isso porque era muito pouco convencional, e sua família Godwyn, a família de seu pai, era muito reclusa. Eles tendiam para a natureza então, além de adorar seu Deus e criar seus animais, eles não interferiam em nenhum assunto, muito menos na política do mundo humano. Se não fosse para evitar que os holofotes fossem colocados sobre eles, Simona nunca teria sido enviada para o Palácio do Vazio em primeiro lugar. Isso pode soar estranho. Afinal, se você quisesse evitar a detecção, por que fazer o oposto disso, enviando um gênio para ser colocado no ranking da Rainha da Beleza? No entanto, foi precisamente por causa dessa manobra inteligente da opinião pública que a família Godwyn foi capaz de se manter separada dos assuntos mundanos, não permitindo que outros falassem com eles. O fato de a matriarca da família Pilwills ter se casado com um homem sem nome de uma família desconhecida teria sido uma notícia chocante o suficiente. No entanto, se a criança entre eles também estivesse sob as regras e regulamentos de sua família sem nome, isso passaria de uma história de amor fofa em que o azarão ganhou a vitória, para algo que muitos especularam. O peso das alianças matrimoniais era bastante pesado. Isso era visto pelo fato de que até mesmo pessoas como a Mary e a herdeira da religião espiritual podiam se casar pelo bem de suas famílias. A ideia da mãe de Simona se casar com um homem sem um indício de reputação era totalmente inédita. Tinha que ser sabido que como alguém que poderia se tornar a matriarca de uma família constelação, a matriarca Pilwills não era uma mulher normal. Ela também já esteve no ranking da Rainha da Beleza e fora de Cynthia, raramente havia alguém de sua geração que pudesse se igualar a ela. Por tudo isso, depois que Simona nasceu, para evitar a especulação do público, sua face externa era a de um gênio da família Pilwills, sendo a família de seu pai uma preocupação secundária. Na verdade, até mesmo seu sobrenome não era Godwyn, mas sim Pilwills. Isso pintou a imagem de que a mãe de Simona havia conseguido escolher seu amor, mas para se comprometer com sua família, o futuro de sua filha, junto com quaisquer outros filhos que ela pudesse ter, estava sob o controle da família Pilwills. Mas a realidade estava muito longe disso. Na verdade, pode ser mais correto dizer que a família Pilwills era bastante subordinada à família Godwyn, e seus pais não tinham um único grama de tensão entre os dois. Quando ela visitou a família Godwyn, ela foi até chamada de Senhora Godwyn. Definitivamente não havia medo por parte da família Godwyn de ofender a família Pilwills. Então, por que tudo isso foi importante? Tudo voltou para o cachorrinho roxo de Simona. Como membro da família Godwyn e Pilwills, ela nasceu com 2 fatores de linhagem, não um. Isso era excepcionalmente raro, como se entendia. A família Morales tinha bilhões de novas nesta geração, mas apenas 7 nasceram com 2 fatores de linhagem. A família Suyad também estava nessa situação, mas havia apenas 4 em sua geração atual, e um deles era a Mary. No entanto, essa não era a parte importante. O que era importante não era o talento bruto de Simona, mas sim que tipo de talento era. O fator de linhagem de Godwyn era conhecido como fator de linhagem da besta natural. Quando uma mulher dava à luz uma semente da família Godwyn, ela realmente dava à luz 2 coisas. O primeiro era seu filho, e o segundo era conhecido como núcleo da besta natural, uma existência que se parecia muito com um ovo. Deixando de lado a estranheza de uma mulher humana dar à luz um ovo, este ovo pode ser considerado a existência mais importante para a vida de uma criança da família Godwyn. Isso porque o talento de alguém era dividido entre eles e essa criatura também era saída através da qual toda a força da família Godwyn era produzida. Pode-se ver através do talento de uma criança facilmente testando este ovo. No entanto, para Simona, isso nem era necessário. Isso porque no instante em que ela e seu companheiro besta nasceram, o fenômeno que foi desencadeado foi do tipo que a família Godwyn nunca tinha visto. E se a família Godwyn estivesse ciente, o único fenômeno que poderia ter correspondido era o próprio Leonel e o nascimento de seu nó inato da Força Estrela Escarlate. Esse era o nível em que Simona estava. Infelizmente, quanto mais talentoso você era como membro da família Godwyn, mais tempo levava para seu companheiro besta crescer. E embora seu companheiro besta ainda não tivesse amadurecido, não apenas você não poderia usar a força da família Godwyn, mas sua velocidade de melhoria era apenas uma fração do que poderia ser, porque mais de 90% seriam desviados para seu companheiro. No momento em que nasceu, Simona já estava programada para ser a próxima líder da família Godwyn. Na verdade, ela combinou com a profecia de seus ensinamentos antigos. Com sua aparência, a família Godwyn finalmente teria permissão para sair da reclusão, estabelecendo seu poder e salvando o domínio humano de sua calamidade. Contudo, devido aos esquemas de Shavnik e Rosen, Simona foi separada de sua companheira besta durante o teletransporte para o abrigo Rapax. Isso cortou todo o seu potencial e desmoronou a esperança da família Godwyn, até que Leonel de repente o devolveu. Capítulo 2077. Quando Simona perdeu seu filhote, foi semelhante a ela perder quase 90% de seu talento e cortar a esperança futura da família Godwyn. Não importa quão grande seja sua convicção, como uma população de pessoas poderia estar disposta a permanecer em reclusão para sempre. Ao mesmo tempo, como Simona poderia estar disposta a nunca atingir todo o seu potencial?
Simplesmente não havia substituto para seu companheiro bestial, ele literalmente nasceu com ela. Era como uma extensão de seu membro. É por isso que ela derramou lágrimas quando Leonel o devolveu. Depois de 20 anos de desespero, ouvindo os elogios das pessoas sabendo que poderia ser muito melhor, ela finalmente viu a luz da esperança pela qual orou por tanto tempo. O que ela estava ainda mais grata era a contenção de Leonel. Aquele cachorrinho não era apenas uma criaturinha benigna, era também um pacote infinito de energia. Ele havia carregado mais de 90% de sua energia até este momento. Cada vez que ela dava um passo à frente, levava quase 10. Além disso, era a forma mais pura de força absorvível também. Havia uma razão pela qual a família Godwin havia sido forçada a se recluir há muito tempo, uma história que havia sido apagada dos anais da história do domínio humano. Seus companheiros bestiais eram apenas extensões de seus fatores de linhagem e eram mais valiosos do que até mesmo os cristais de força pura. Seus companheiros bestiais poderiam literalmente ser usados como poços de recursos. Para colocar este assunto na perspectiva adequada, a companheira besta imatura da época, a mesma que Simona havia perdido, poderia ser usada para produzir dezenas de existências da sétima dimensão do caminho convencional. Poderia até ser usado em um ponto crucial para empurrar alguém para a oitava dimensão do caminho convencional, algo que era extraordinariamente raro. Ela não acreditava que Leonel pudesse sentir isso, mas também não ficou surpresa. Leonel era um homem que recusou o fator de linhagem soberana das sombras porque ele poderia matar um rapaz ainda não nascido. Muitos viriam esses rapazes como nada mais do que inimigos de outra raça, incapazes de humanizá-los de alguma forma porque simplesmente pareciam muito estrangeiros. Mas não ele. Simona não conhecia Leonel muito intimamente, mas sabia o suficiente sobre ele para estar disposta a segui-lo de todo o coração. Era uma pena que, no momento final, ela não fosse capaz de ser tão útil quanto esperava ser. Grrrr. Um cachorrinho rosnou aos pés de Simona, fazendo com que suas sobrancelhas franzidas se desdobrassem com a sugestão de um sorriso. A essa altura, o cachorrinho finalmente começou a mostrar alguns sinais de crescimento e era cerca de 20% maior do que Leonel se lembrava. Embora ela tivesse perdido 20 anos, porque ela era muito mais poderosa agora, Simona poderia ajudar o pequeno a crescer muito mais rápido. Antes, levava mais de 20 anos para chegar ao estágio de poder andar por conta própria. Mas agora, depois de apenas um ano, ou mais de ter retornado ao seu tamanho, ele havia crescido 20%. Nesse ritmo, atingiria a maturidade em apenas mais uma década. Dado o fato de que quanto mais talentosa ela fosse, mais tempo levaria, essa velocidade era realmente excepcional. Originalmente, sua companheira não teria atingido a maturidade até que ela se tornasse uma personagem de nível ancestral, e mesmo assim não era totalmente certo. Parecia que ser forçada a encontrar um caminho sem esse carinha por tanto tempo definitivamente a ajudou de várias maneiras. Vamos, rapaz! Embora não tenhamos permissão para exibir muito de nossa força, não acredito que não possamos fazer uma moça neste exército. O cachorrinho latiu com um olhar ameaçador nos olhos, mas Simona apenas riu com mais vontade. O garotinho não parecia muito ameaçador. Aqueles que conheciam Simona ficariam realmente chocados agora. Como eles poderiam ter visto essa beleza de gelo rir assim? Simona se virou e caminhou para a frente. Quanto mais ela andava, mais sua expressão risonha desaparecia. No momento em que ela saiu do salão, sua expressão estava gelada, seu cabelo roxo dançando ao vento. Jovem senhorita. Uma voz poderosa veio do lado. Um jovem parado no topo de uma linha preta com chamas negras bruxuleantes como Juba apareceu. A besta parecia ser ilusória e corpórea. Apesar do fato de que o estrondo do chão já havia chegado a esse ponto e os prédios estavam tremendo, fosse a besta ou o jovem, ambos eram totalmente indiferentes. Com o estado atual das coisas, vamos perder, disse o jovem com indiferença. Eles estavam limitados na força que podiam exibir. Nesse sentido, eles eram muito parecidos com a família Umbra. Então, no momento em que viram o estado disso, eles sabiam que não havia nada que pudessem fazer. A questão era se Simona queria ou não que eles continuassem a lutar para erguer uma fachada ou recuassem neste momento. Vamos lutar, disse Simona levemente. O jovem não demonstrou nenhuma insatisfação ou prazer, ele apenas acenou com a cabeça uma vez. Sim, jovem senhorita. O estrondo parou a apenas meio quilômetro dos portões do território da família Piuils. Sentado no meio do exército, Shavnik assistiu em silêncio enquanto Isens andava um passo à frente. Daremos a todos vocês uma escolha por respeito à família Piuils. A herdeira Simona pode optar por esmagar seu distintivo agora e não faremos nenhuma tentativa de detê-la. Se você se recusar, atacaremos com força total. Isens mal havia terminado quando o rugido estrondoso de incontáveis feras ecoou. O olhar de Simona piscou quando o outro exército apareceu à distância. Sentado no meio de seu exército, o olhar de Shavnik não pôde deixar de se estreitar. Não poderia ser. Naquele momento, Leonel cavalgou à distância com os braços ainda em volta da cintura de Aina. Ele não parecia estar levando isso muito a sério. A terceira nova, disse Leonel surpreso. Eu não esperava que você e eu tivéssemos a mesma ideia que mundo pequeno. Capítulo 2078. O exército era pequeno. Comparado com os números de Shavnik em mais de 9 dígitos, as apenas algumas centenas de milhares com quem Leonel viera eram realmente lamentáveis demais. Especialmente quando entre esse número, a maioria eram apenas animais selvagens e apenas cerca de 20 mil ou mais eram humanoides reais. Não fazia sentido levar esse assunto tão a sério. E, no entanto, a pausa de Shavnik foi longa e seus pensamentos vieram devagar. Ele parecia atrasado, sem saber exatamente o que fazer com isso imediatamente. Quando Leonel disse que teve a mesma ideia, será que ele queria lidar com a família Piuils antes de avançar para atacar a aliança Suyard e religião espiritual?
Tecnicamente, Leonel era tão vulnerável na parte de trás quanto Chevnik recebia as posições relativas de tudo, então será que sua dedução estava errada? Além disso, Chevnik tinha de fato, de repente surgido com muitos aliados que outros não poderiam esperar. Ele teve os maiores números precisamente por causa disso. Então Leonel, acreditando que ele poderia ter a família Pewills no bolso de trás, não era um salto impossível de fazer. Quanto ao próprio Chevnik, a razão pela qual ele concluiu que Leonel deveria ter a família Pewills ao seu lado foi por causa dos assuntos que aconteceram há mais de um ano. Naquela época, Leonel não tinha feito muito para esconder o fato de que ele devolveu a companheira besta de Simona. Além disso, Simona havia declarado publicamente que sua família paterna estaria disposta a ajudar Leonel. Naquela época, ainda era um tabu para as famílias Constelação participar das guerras dos herdeiros, então não era um assunto que muitos pensassem, especialmente porque a família Godlen era relativamente desconhecida. No entanto, dada a sua posição única, Chevnik foi capaz de reunir muitas esquisitices sobre a família Godlen que o fizeram prestar um pouco mais de atenção a eles. Infelizmente para ele, não havia nada que ele pudesse encontrar no final que valesse a pena prestar mais atenção, então ele se esqueceu desse assunto, até que pensou nos métodos pelos quais Leonel poderia ter usado para lidar com ele. Mas agora vendo Leonel aqui, ele realmente não tinha ideia se estava aqui para ajudá-lo ou atacá-lo. Esse tipo de confusão deixou Chevnik com a sensação de ter acabado de entrar em curto-circuito. Era muito difícil tirar uma conclusão e agora, dependendo de como ele reagisse, ele poderia tornar as coisas mais fáceis ou mais difíceis para Leonel e, ao mesmo tempo, não importava o caminho que ele tomasse, nenhum passo era perfeito para ele. Por um lado, havia potencialmente ofender um aliado que estava mais do que disposto a trabalhar com ele antes de um cronograma com o qual ele se sentia confortável. Por outro lado, havia Leonel e a família Pewills se unindo para lidar com ele, e ele realmente se entregou em uma bandeja de prata. Olhando para o rosto sorridente de Leonel, ele realmente não conseguia dizer qual era, e na verdade estava começando a agitá-lo. Ele sempre teve tudo na palma de suas mãos. Ele foi facilmente esquecido com uma terceira nova, poderia até ser chamado de síndrome do filho do meio se ele quisesse ser dramático sobre isso, mas isso também permitiu que ele voasse sob o radar enquanto configurava tudo exatamente como ele queria. Ele até brincou com a estrutura governante do Palácio do Vazio como uma mera existência da sexta dimensão, mas agora ele realmente não sabia o que fazer. A expressão de Leonel não revelou nada, e os poucos segundos que estavam passando realmente pareceram uma eternidade. Quanto mais ele tentava encontrar uma resposta, mais ela escapava dele. Parecia que todos o estavam observando, esperando para ver como ele reagiria. A confusão de Chevnik era a mesma de todos os outros. Este foi o maior conflito que ocorreu atualmente nas guerras dos herdeiros, então o número de pessoas que prestaram atenção a este local foi superior a 90%. Mas eles também não conseguiam fazer cara ou coroa. De repente, Chevnik começou a rir. Ele balançou a cabeça. Na verdade, é um assunto engraçado, respondeu Chevnik às palavras de Leonel finalmente. Como se costuma dizer, grandes mentes pensam da mesma forma. Mas estou começando a sentir que sua mente e a minha não são exatamente as mesmas. Parece que estamos em guarda um contra o outro, então o que você vai fazer, Leonel? Leonel sorriu. Bem, isso depende. Se eu te ajudar, você vai me matar como fez com seus subordinados quando terminar comigo? O sorriso de Chevnik não desapareceu, mas o abatido sobre seu olhar só cresceu. Não tenho certeza do que você quer dizer, menor nova. Você não? Ah, você realmente pode não, mas isso é porque eu esqueci de explicar algo durante nossa primeira reunião. O que você pode não saber é que a razão pela qual ninguém mais pode construir territórios no oceano é porque todos os 4 mares já foram reivindicados. As pupilas de Chevnik se contraíram, mas sua expressão não era muito surpreendente. Afinal, ele já sabia disso. Todos estavam lidando com a mesma situação e todos estavam cautelosos uns com os outros, imaginando quais 4 poderes realmente haviam conseguido tal coisa. O problema era que não havia muitos poderes restantes. Havia pouco mais de 4 em número para começar. Então, quem poderia ter feito isso? A resposta mais simples geralmente é a certa, disse Leonel com uma risada. Mas mesmo quando você tem esse ditado em mente, a importância do contexto também é importante. Restam apenas 6 poderes. Eu, você, a família Oma, a família Pewills, a família Suyard e a religião espiritual. No entanto, 2 desses poderes estão em uma aliança e, portanto, restam apenas 5 poderes, tecnicamente. E você mesmo tem certeza de que não possui um mar, então isso significa o que exatamente? Chevnik estremeceu de repente. Ou todos os 4 poderes restantes, além de si mesmo, reivindicaram um mar, ou, Leonel sorriu. Todos eles foram reivindicados por uma única pessoa. Você me diz, qual é a resposta mais simples? Capítulo 2079. Chevnik sentiu como se sua mente estivesse entrando em colapso. Olhando para o sorriso encantador de Leonel, seu coração ameaçava bater fora de seu peito. Era de fato a resposta mais simples, era apenas uma que ele não estava disposto a aceitar. Ele tinha o maior número de pessoas, e ele tinha sido o mais próximo de reivindicar o mar além de Leonel antes que Orinik e os outros tivessem sido expulsos pelo sucesso de Leonel. O que fazia mais sentido? Que todos, exceto aquele com o maior número de seguidores, conseguiram ter sucesso em um empreendimento tão difícil, ou que apenas uma pessoa com um sistema perfeito conseguiu fazer o impossível e reivindicar todo o oceano para ele. Quando foi apresentado assim, a resposta era muito óbvia, e nem mesmo era uma que Chevnik pudesse refutar. Foi então que a percepção o atingiu como uma tonelada de tijolos. Como eles conseguiram chegar a esse ponto da conversa, não foi porque Leonel o estava acusando de matar seus subordinados. Claro, ele tinha feito isso, mas como Leonel poderia ter alguma prova disso? Mas então ele se lembrou. Ele havia enviado os Sensan para o oceano. Naquela época, tinha sido apenas a escolha óbvia. O continente já havia sido esvaziado de seus recursos pela voracidade dos herdeiros.
Os únicos recursos que restaram estavam dentro do oceano. Se ele quisesse enviar uma equipe sob pretexto, o único local que ele poderia usar era o oceano. Mas todo o oceano era território de Leonel. Tudo o que acontecesse dentro dele, cada pessoa que pisasse dentro de suas fronteiras, especialmente se fosse um número tão grande quanto dentro dos milhares, seria conhecido por ele. Você? Shavnik queria falar, mas Leonel já havia virado a palma da mão, jogando um orbe no ar. Naquele momento, as imagens começaram a acelerar uma após a outra. Basicamente, ninguém prestou atenção a Shavnik enviando seus subordinados em uma missão para limpar masmorras. O fascínio pelas masmorras havia diminuído há muito tempo, e o público estava muito mais animado com a guerra de aliança que se aproximava entre os Morales e os Suyard. Shavnik sabia disso e se aproveitou da situação. Embora ele tivesse falado as ordens de Sensan em voz alta, a realidade era que apenas o próprio Sensan e as sombras sob seus pés haviam ouvido. Ele há muito tempo havia inventado um sistema para esconder suas ações perfeitamente, mas parecia que nada disso importava no momento. Ele não conseguia nem parar Leonel, ele só podia assistir enquanto as ações de Sensan eram transmitidas. A matança de seus subordinados estava bem diante de todos e não poucos indivíduos sentiram seus corações esfriarem. Outros podem não saber, mas aqueles dentro do exército de Shavnik sabiam muito bem. Sensan era o braço direito de Shavnik. Muitas das ordens que receberam vieram diretamente dele. Mesmo aqueles que não estavam familiarizados com a cadeia de comando de Shavnik assistiram a batalhas suficientes para saber disso. E aqueles que foram um pouco tolos demais para perceber isso antes literalmente acabaram de ver Sensan dar um passo à frente para dar um ultimato a Simona. Era como se cada passo que Shavnik dava apenas o acorrentasse ainda mais, sufocando-o até o ponto em que sua visão só pudesse escurecer. Ele tinha certeza de que Leonel havia esperado para aparecer até depois que Sensan falasse apenas para que a conexão pudesse ser ainda mais fácil. Ele nem sequer pausou o vídeo, ele não acelerou, ele forçou todos a assistir enquanto Sensan prendia e matava mais de 10.000 subordinados de Shavnik, um após o outro sem pausa. Talvez a parte mais estranha tenha sido que o sorriso de Leonel nunca desapareceu nem uma única vez. Seu braço permaneceu enrolado na cintura de Aina, desfrutando de sua pele flexível como se ele ainda estivesse de férias, bem no meio de um campo de batalha. De repente, o vídeo chegou ao fim e o silêncio caiu. Acabou, disse Leonel levemente, guardando o orbe. Shavnik sentou-se em silêncio. Sua expressão há muito se tornará plácida, mas uma raiva crescente estava dentro de seu coração, apesar de não aparecer nem um pouco. Você deu um bom show para todos nós, disse Shavnik suavemente. Leonel sorriu. Eu tento o meu melhor. Quando você me disse que tinha tantos membros da raça das nuvens do seu lado, eu não acreditei em você. Mas você é bastante ousado em estar disposto a matar milhares deles. Eles teriam sido muito úteis para sua causa. O sorriso de Leonel não desapareceu, embora ele entendesse muito bem o que Shavnik estava tentando dizer. Claramente, ele queria fingir que tudo isso era um estratagema. Ou ele queria que todos acreditassem que todos que ele ordenou que Sensan matasse eram membros da raça das nuvens. Controlando a raça da nuvem? Onde? Leonel piscou inocentemente. Sua imaginação é muito selvagem. Terceira nova. Shavnik apertou a mandíbula com tanta força que seus dentes quase racharam, uma veia subindo por sua garganta e outra pulsando em sua testa. Lentamente, ele se acalmou. Claro, todos que assistiam no domínio humano sabiam que Leonel tinha membros da raça das nuvens, mas o povo de Shavnik não sabia disso. Além disso, aqueles que assistiam sabiam que Leonel tinha apenas algumas centenas de membros da raça das nuvens, de onde ele tiraria mais de 10.000. Sua maior fraqueza eram seus pequenos números. Leonel era simplesmente brilhante demais. Convencer as pessoas exigia apenas as explicações mais simples. Todos do lado de fora sabiam que ele tinha membros da raça das nuvens e poderiam chegar à conclusão de que ele tinha poucos deles. Mas se ele tentasse explicar isso aos subordinados de Shavnik, seriam necessárias muitas palavras e muitos não acreditariam nele em vez de Shavnik. Então, ele escolheu a abordagem mais simples, fazendo com que a explicação de Shavnik parecesse o mais ridícula possível. Simplesmente não havia nada que Shavnik pudesse dizer para refutar. Assim, ele matou 2 coelhos com uma cajadada só. Todos no domínio humano agora sabiam exatamente o quão cruel Shavnik era, enquanto seus subordinados também. Eles seriam capazes de continuar lutando por ele? Capítulo 2080. Se a maior fraqueza de Leonel eram seus pequenos números, então a maior fraqueza de Shavnik era que ele simplesmente tinha muitos subordinados. Havia muitas facções, muitas famílias, muitos poderes. Cada um tinha seus próprios pensamentos, e embora tivessem se unido, isso estava sob a suposição de que Shavnik era sua melhor escolha e o melhor líder que eles tinham. Se de repente eles tivessem motivos para não concordar com isso, o que fariam? Leonel obviamente pensou na possibilidade de que esses subordinados fossem adquiridos para Shavnik pelo culto dos 3 dedos ou pela raça demoníaca, mas todos eles seriam? Como um segredo de primeira linha pode ser guardado por tantas pessoas? Leonel acreditava que provavelmente as únicas pessoas que estavam cientes dessa informação entre os subordinados de Shavnik eram aqueles nos escalões mais altos. A probabilidade de que aqueles tão altos em suas famílias participassem dessa guerra de herdeiros era quase zero. Era preciso lembrar que o limite de idade era de 100 anos. Seria muito raro que alguém com esse status fosse confiável com tais informações. Mesmo que Leonel desse um passo para trás e acreditasse que essas pessoas estavam dentro dessas paredes e participando desse assunto, quantas desse número de 100 milhões haveria? Talvez um para cada milhão? Menos do que isso? Eles seriam capazes de controlar a situação se ocorresse uma rebelião? Dos que morreram, havia irmãos, irmãs, pais, amigos. Leonel realmente queria ver o que Shavnik faria agora. Ele provavelmente nem os havia informado ainda que tantos haviam morrido recentemente.
Embora a morte fosse uma parte inevitável das guerras dos herdeiros, esse tipo de morte não era do tipo que os de baixo seriam capazes de aceitar. Isso só piorou a situação que os herdeiros geralmente tinham uma saída, enquanto os subordinados só podiam aceitar seu destino, morrendo quando se deparavam com algo que não podiam derrotar. Como esperado, as palavras de Leonel mal haviam caído quando o desconforto dentro do exército de Shavnik começou a se espalhar. Leonel quase não tinha feito nada. Ele simplesmente disse algumas palavras e Shavnik caiu de cabeça em sua armadilha, pensando ser ousado e inteligente. Mesmo agora ele continuava a sorrir, sem a menor pressa de atacar. Logo, a desordem no exército continuou, atingindo o auge e certas seções começaram a se desprender, olhando para Shavnik com olhares hostis. Apesar da animosidade que sentiam, eles não se atreveram a atacar Shavnik diretamente. Eles eram apenas membros de famílias pequenas, como poderiam colocar as mãos em um herdeiro de Morales? Ao mesmo tempo, a sobrevivência de Shavnik era sua única maneira de sair deste lugar sem perder suas vidas. Se eles tivessem um método fácil de arrebatar seu distintivo, eles teriam feito isso. Nas muralhas da cidade, o olhar de Simona cintilou. Ela olhou para Leonel com uma expressão ilegível. Sua interação mais profunda com Leonel foi no abrigo Rapax. Ele derrotou a Mary com 3 flechas, derrotou os inválidos variantes com facilidade e até abriu um caminho para eles escaparem utilizando nada além dos materiais ao seu redor. Ele sempre foi insondável para ela, mas esta foi a primeira vez que ela estava realmente vendo isso. O Leonel que ela conheceu naquela época estava tentando ser alguém que não era, puxando-se para ser mais sério e profissional. Ele parecia ter completado sua transformação em sua interação mais recente. Mas agora, de alguma forma, ele se sentia muito mais natural, muito mais parecido com ele mesmo, como se um fardo que carregava tivesse desaparecido de repente. Se ela soubesse o que Leonel havia passado recentemente, ela teria ficado sem palavras. Como aprender sobre tal coisa poderia aliviar seus fardos? Especialmente considerando como ele reagiu à notícia inicialmente? Shavnik observou seus subordinados se afastarem dele. Ele não disse nenhuma única palavra. Ele não tentou implorar para que eles parassem. Na verdade, ele nem tinha olhado para eles diretamente ainda. Seus olhos inteiramente focados em Leonel do início ao fim. Ele tinha, de fato, um grande plano. Ele iria esmagar rapidamente a família Pewills e depois recuar sob o pretexto de ter sido emboscado. Claro, Leonel saberia que isso era um absurdo porque ele era aliado da família Pewills para começar. Mas ele não era importante, eram os inimigos restantes. Enquanto Leonel distraía a família Suyard e recuava, a família Oman tentava tirar vantagem da situação. Assim, Leonel provavelmente seria atacado pela aliança Suyard, e ele seria capaz de pegar a família Oman repentinamente desprevenida e desferir-lhes um golpe decisivo. Assim, ele teria jogado todos os seus inimigos na palma da mão e sairia por cima. Mas agora, tudo parecia tão bobo e sem valor. Shavnik finalmente se acalmou e riu. Ele não tinha ficado tão enfurecido, talvez nunca. Ele realmente foi interpretado por esse primo mais novo dele. Logo, grande parte do exército de Shavnik havia se afastado. Quando eles chegaram à distância sem que Shavnik reagisse, eles começaram a se mover mais rápido, formando uma lacuna cada vez maior. Logo, muitos estavam a mais de 1 quilômetro de distância, mas mesmo assim, Shavnik não fez nada. Contudo, nem todo mundo saiu. Na verdade, mais de 10 milhões permaneceram. Mesmo assim, uma perda de quase 90% sem uma única batalha foi uma questão verdadeiramente chocante. O sorriso de Leonel se aprofundou. Para ele, isso era apenas um joguinho. No esquema geral, aqueles 90 milhões que Shavnik acabará de perder não passavam de bucha de canhão, esses 10 milhões restantes, cada um com rostos de pedra e olhares que pareciam não perceber nada ao seu redor. Esses 10 milhões eram um verdadeiro perigo. Você realmente conseguiu me irritar, menor nova, disse Shavnik levemente, seu sorriso retornando. Vamos decidir qual de nós será o Morales final aqui e agora. Oh, isso é lamentável, Leonel fez beicinho. Eu pensei que estávamos realmente nos dando bem. O que aconteceu com nossa aliança? Aina e Simona morderam os lábios, aparentemente tentando conter o riso. Este Leonel era realmente bom demais em irritar as pessoas. E Sensan lentamente desembainhou um sabre, sua expressão tão escura quanto a noite. Shavnik não respondeu diretamente a Leonel, em vez disso, acenou com a mão e apontou. Arrase a cidade. Capítulo 2081. O sorriso de Leonel não desapareceu quando ele finalmente soltou a cintura de Aina. Ele escorregou das costas da besta-leão e sua figura cintilou. Com uma velocidade difícil de detectar, ele apareceu no topo das paredes. Ele usava uma expressão calma enquanto os 10 milhões de soldados abaixo entravam em movimento. Suas ações não pareciam fazer muito sentido. Lá embaixo, seu próprio exército, que era apenas uma fração do tamanho, estava em uma situação precária e claramente não havia tempo para abrir os portões da cidade sem também arriscar a entrada do exército de Shavnik. Parecia que o povo de Leonel seria esmagado primeiro, antes que o povo de Simona o seguisse logo depois. Isso estava claro para todos, exceto para o próprio Leonel, aparentemente. Nesse momento, as bestas-leões rugiram, saltando para frente. Seus números eram grandes, numerados para mais de 200 mil. No entanto, em comparação com o mar de 10 milhões, realmente parecia que valeria muito. Até que, de repente, coleiras em volta do pescoço começaram a brilhar uma após a outra. Suas crinas floresceram e cresceram em um tom impressionante de ouro, até que a luz de repente se desfez, formando um disco circular de luz dourada. Este disco circular se moveu diante das cabeças das bestas-leões, encaixando-se no lugar enquanto elas se conectavam uma a outra, uma a uma. De repente, o mar de bestas-leões formou um escudo dourado que se estendia por centenas de metros, bloqueando o caminho para o exército de 10 milhões que corria para eles. Leonel não tinha usado as bestas-leões até agora, mas isso não era porque ele havia se esquecido delas.
Eles simplesmente não eram muito úteis nas águas do oceano. Embora não fosse como se eles estivessem indefesos na água, a troca não valia a pena, especialmente se isso significasse que ele tinha que revelar outro trunfo. Desta vez, porém, foi uma situação perfeita para eles. As coleiras que eles usavam atualmente eram artesanatos produzidos em massa, criados sob os esforços do cubo segmentado. Era de tamanho único e cada um era do grau de vida. Seu único propósito era converter o grande poço da força da sétima dimensão que essas bestas lamentáveis estavam no controle em uma formação de defesas poderosas. Quando Leonel formou as armaduras para as arraias, ele pensou em usar esse método, mas decidiu não usá-lo no final porque queria algo mais poderoso, e isso exigiria levar em consideração as medidas únicas de cada arraia individual. Agora, no entanto, ele só precisava de uma medida grosseira. É claro, a definição de bruto aos olhos de Leonel e aos olhos dos outros era muito diferente. Especialmente quando, estrondo, a linha de frente dos guerreiros de Shavnik colidiu com as ilusórias paredes de escudos dourados. Eles não hesitaram nem por um momento, já imaginando a cena dos escudos desmoronando. Mesmo se eles estivessem contra os escudos resistentes das Escudo Cruz Estelar, eles teriam hesitado um pouco, muito menos agora. No entanto, para seu espanto, a primeira linha foi repelida. Eles voaram para trás, mas não muito longe apenas porque simplesmente não havia para onde ir a não ser em direção à segunda linha, depois o terceiro. A carga do exército entrou em colapso, as pontas das lanças desmoronando sob a pressão. Leonel não disse uma palavra enquanto as bestas leões mudavam suas posições, cavando em seus calcanhares e estabelecendo uma linha rígida de defesas. Ele apenas deu a Simona um olhar quase descuidado, e ela saiu de seu estupor. Arqueiros! Simona rugiu. Naquele momento, vários pássaros subiram aos céus, seus arqueiros preparando seus arcos e soltando em ondas. Leonel deu uma olhada para o céu, um leve sorriso no rosto. Esta família dourada definitivamente o fascinou. Ele havia se esforçado bastante para criar Pequeno Estrela Negra, e pode-se dizer que eles tinham algum entendimento tácito, mas não se comparava às habilidades dessa família dourada. Se suas bestas tinham mais potencial ou força do que Estrela Negra era uma questão, mas apenas sua coordenação por si só era uma coisa linda. Eles voaram em formação perfeita, chovendo um ataque de flechas. Pac, pac, pac. O som de carne sendo perfurada ecoou por todo o campo de batalha, mas os gritos esperados de agonia, dor e medo não se seguiram. Houve alguns rugidos, mas todos eram desafiadores, enquanto a maioria em massa parecia permanecer em silêncio mesmo diante da morte. Leonel recuperou o olhar do topo das muralhas da cidade, um brilho divertido em seus olhos. Esses principais soldados de Shavnik eram de fato excelentes. Destruir, Leonel disse levemente. Naquele momento parecia que as bestas leões estavam vacilando e seus escudos estavam prestes a desmoronar, mas então eles se levantaram de sua posição, rugindo enquanto avançavam novamente. Sua linha de escudos pulsava com uma luz que repelia os inimigos. Espere, Leonel ordenou novamente. As bestas leões mais uma vez pararam depois de empurrar a linha de batalha por apenas 10 metros, seus escudos piscando para dentro e para fora como se pudessem entrar em colapso a qualquer momento. Destruir, Leonel ordenou mais uma vez. Eles se levantaram, avançando e empurrando a linha de combate para trás mais 10 metros. O olhar frio de Shavnik observou essa cena. Ele parecia ter uma pequena ideia agora de como Leonel havia realizado tanto. Parecia que o melhor artesão entre os herdeiros Nova não era a Quinta Nova, afinal. No entanto, ainda não foi suficiente. Solte, ordenou Shavnik. Naquele momento, o exército de 10 milhões de homens que estava sendo rapidamente reduzido de repente recuou. Eles ignoraram seus companheiros caídos e não fizeram nenhuma tentativa de salvar aqueles que haviam caído sob seu comando. Eles levantaram suas armas de haste, alguns com lanças, outros com alabardas e alguns com lanças. Suas armaduras tremiam e seus rostos estavam cobertos por capacetes, até mesmo as costuras internas estavam sutilmente cobertas. Era tal ponto que nem mesmo seus olhos podiam mais ser vistos, nem mesmo através de uma pequena fenda. Cada um se tornou como um tanque, seus passos fazendo o chão tremer e tremer. Os lábios de Leonel de repente se curvaram em um sorriso. Capítulo 2082. Leonel parecia ver o próximo passo antes mesmo de acontecer. Um gás denso foi liberado no campo de batalha. O vento ondulava e espalhava descontroladamente, mas mesmo assim, a densidade era tão grande que continuava a afundar, avançando como uma alga grotesca pelo campo de batalha. No momento em que o gás tocou os escudos, eles começaram a chiar. A força sobre eles estava sendo sufocada. Todas as tentativas de recuperação foram esmagadas e os escudos começaram a rachar, e muito em breve, parte do gás começou a rolar para cima e sobre os escudos, descendo em direção aos cães abaixo. Não havia dúvida. Isso foi guerra química, e guerra química em uma escala tão grande. Mesmo no verso dimensional, as questões da guerra química e biológica eram muito desprezadas. Pode causar demasiada devastação. Se não fosse pelo fato de que a família Pewills tinha uma história tão profunda e rica, eles poderiam muito bem ter sido levados por outras famílias por nada além de suas afinidades. Este foi um assunto interessante, na verdade, porque pode muito bem ter sido ligado a como a família Pewills se familiarizou com a família Godley em primeiro lugar. Deixando isso de lado, o fato de Shavnik ter escolhido fazer tal coisa significava que definitivamente não havia volta. Ele já havia caído profundamente nos esquemas de Leonel, e embora não tivesse perdido a cabeça de raiva, sabia que havia pouco que pudesse fazer para recuperar seu prestígio atualmente. O que mais importava era para ele garantir sua vitória. Tudo depois disso importava muito pouco. Um após o outro, as bestas leões começaram a adoecer e abalar. Suas peles acastanhadas ficaram cinza e depois verdes doentias antes que seus corpos começassem a se expandir à medida que tumores grotescos começavam a se formar. Então, estrondo. A primeira besta leão explodiu. Glóbulos espessos de sangue coagulado se espalham em todas as direções.
Ao mesmo tempo, um segundo da parede de escudos desabou e tremeluziu, fazendo com que uma onda ainda maior de vegetação passasse. De fato, embora Aina tivesse um método de curar esse veneno, ainda era uma questão de tempo e recursos. Quando ela teria tempo para inventar 200 mil dessas pílulas da força, especialmente quando Leonel já havia colocado tanto em seu prato? Ao mesmo tempo, devido à família Liu, essas bestas tiveram seu potencial totalmente espremido. Eles provavelmente não viveriam nem mais 1 ano ou 2, pois sua vida útil havia diminuído em troca de poder. Como tal, aos olhos de Leonel, mesmo que Aina tivesse tido tempo, provavelmente não teria valido a pena estender os recursos necessários para eles de qualquer maneira. O sorriso de escárnio de Shavnik se aprofundou. No entanto, quando viu que a expressão sorridente de Leonel não havia desaparecido nem um pouco, suas pupilas não puderam deixar de se contrair. Uma paranoia havia se enraizado profundamente em seu coração. Sem nem perceber, ele não sentia mais como se pudesse confiar em seu próprio julgamento. Tudo o que ele fazia, ele tinha que verificar novamente como Leonel estava reagindo para saber se ele tinha feito bem ou não. E esse tipo de situação era o pior tipo de líder para se estar, especialmente quando ele estava certo em se preocupar. Bum! Aconteceu muito de repente. O feixe de luz dourado avermelhada saiu da abertura, abrindo um enorme buraco na densa névoa e colidindo com uma longa fila de soldados. Eles nem tiveram tempo de reagir antes de serem explodidos em pedaços, e antes que aqueles que sobreviveram pudessem registrar o que havia acontecido. Ocorreu uma segunda explosão e depois uma terceira. Cada vez que isso acontecia, dezenas de guerras caíam, e o ritmo das explosões parecia estar aumentando. Os olhos de Shavnik se arregalaram quando de repente ele percebeu o que havia acontecido. Agora mesmo, não era que o escudo tivesse quebrado, ele havia desaparecido. O que Shavnik não sabia era que Leonel nunca esperava que essas bestas leões sobrevivessem por muito tempo. Na verdade, ele não esperava muito deles, exceto sua morte. Leonel se inspirou bastante em Aina. Antes de ganhar a tábua soberana de sangue, o método de Aina de usar seu talento era absorver a força de sangue para aumentar sua força. A força vital era a energia, enquanto a força sanguínea era a portadora. Ao longo da vida de uma pessoa, para sustentar sua respiração, a força sanguínea usaria uma pequena quantidade de força vital de cada vez. Aina foi capaz de ignorar esse limitador, arrancando toda a vida de uma pessoa de força sanguínea para uso imediato. Pode-se imaginar o que anos de energia gastos de uma só vez poderiam fazer pela força de uma pessoa, mesmo que fosse apenas 1 ou 2 anos. Leonel havia definido uma função nas coleiras que aquelas bestas leões usavam para acionar após a morte. Uma vez que o veneno fosse sentido, toda a sua força de sangue restante se fundiria com a grande quantidade de força neutra que havia formado seus escudos em primeiro lugar. Uma vez que eles se juntassem, eles explodiriam em um feixe. O processo foi tão rápido e devastador que mesmo a névoa venenosa que poderia facilmente corroer a força não reagiu rápido o suficiente para detê-lo. Agora, toda vez que uma dessas feras caía, era como se eles estivessem derrubando dezenas dentro delas. Shavnik estava observando seu exército cair em tempo real, seus olhos quase esbugalhando de suas órbitas. Ele podia aceitar a perda dos outros 90 milhões, mas esses 10 milhões eram seu núcleo, a base de sua força. Foi preciso muito esforço para levantá-los. Retiro! Shavnik rugiu. Ele não conseguia mais se conter. Ele saltou com tanta ferocidade que a carruagem de madeira abaixo dele explodiu em incontáveis pedaços. Ele puxou uma lança e disparou para os céus, correndo em direção a Leonel como um louco. Ele tinha que parar com isso. Ele não podia continuar a ser jogado assim. Ele queria sangue. Capítulo 2083. Uau, 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 Leonel ergueu as mãos. Por que toda essa animosidade? De repente, as mãos de Leonel se moveram, e ele apontou os 2 dedos indicadores para o céu enquanto balançava a cabeça. Ele parecia estar repreendendo Shavnik por ser muito imprudente. O que era isso? Ele ainda era o líder. Como foi útil para ele ficar tão de cabeça quente? Ronco. Shavnik só agora parecia perceber que havia uma tempestade se formando nos céus. A escuridão da atmosfera anterior tornava fácil ignorá-la. Além disso, não importava muito para ele se chovia ou não. Que diferença isso fez? Mas mais uma vez, vendo a expressão sorridente de Leonel, ele começou a repensar toda a sua vida. Ele pensou 2 vezes e pensou 3 vezes nas coisas, sua dúvida surgindo de todos os cantos. Ele rugiu para os céus, sua frustração chegando a um ponto de ruptura enquanto ele empurrava sua lança para frente. Ele parecia dividir os céus em 2, um ataque verdadeiramente devastador que quase ameaçou dispersar a tempestade que se aproximava acima. Ele não parecia se importar mais com nada. Se ele não pudesse adivinhar o que Leonel faria a seguir, ele apenas o esmagaria com força bruta. De que adiantavam os esquemas diante da força absoluta? Infelizmente, em sua raiva, ele parecia ter esquecido que Leonel tinha o anel do domínio da lança. E mesmo que não tivesse, de que adiantava uma lança diante de um soberano da lança verdadeira? O poderoso ataque que fez com que o céu e a terra abaixo se dividissem de repente se dissipou quando ele entrou no alcance do domínio absoluto de Leonel. Ele nem precisava mais tocá-lo, desmoronando a dezenas de metros de distância. Leonel estalou a língua. Eu tentei avisá-lo. Você? Estrondo. Dezenas de raios desceram dos céus de uma só vez, bombardeando Shavnik antes que ele pudesse perceber o que estava acontecendo. Ele ficou tão furioso, tão enfurecido, que se perdeu completamente. Sua visão estava embaçada, seu único ponto focal era o próprio Leonel. Mas esse tipo de realidade sufocante foi exatamente o que o levou a ser uma bagunça carbonizada no chão. Shavnik estava deitado em um poço, olhando para o céu atordoado. O ataque que ele havia sofrido agora havia sido responsável por eliminar vários exércitos de desafio de atualização de grau herdeiro, exceto que, embora eles tivessem como alvo muitos, ele era o único alvo para este.
Pode-se dizer que o fato de ele ainda estar vivo foi realmente uma surpresa para Leonel, mas não era como se essa surpresa aparecesse em seu rosto. Para o atual Chavnik, Leonel era praticamente onipotente. Mesmo para o atual Leonel isso também era verdade. Desde que ele acordou daquele sonho estranho, ele sentiu como se o mundo inteiro não passasse de uma piada. Ele nem precisou se esforçar muito para esmagar seus supostos inimigos. Bastaram algumas palavras e Chavnik se tornou um pudim de barro em suas mãos. O exército abaixo se viu em um estado de caos. A vida e a morte de seu comandante eram desconhecidas para eles. E agora eles estavam sendo esmagados por onda após onda do que só poderia ser descrito como atentados suicidas. Era realmente diferente de tudo que eles já haviam experimentado antes. Sob o governo de Chavnik, eles não se lembravam de ter perdido. Mesmo contra os melhores gênios do domínio humano, eles sempre tiveram a maior confiança. Eles não podiam acreditar que estavam perdendo para um jovem que mal haviam dado qualquer consideração no passado. A pior parte era que ele nem tinha levantado um dedo. Do início ao fim, ele só disse algumas palavras e depois apontou para o céu. E agora eles estavam realmente nesse tipo de situação. Sufocante. Foi uma palavra que surgiu de novo, mas era a realidade completa. Os membros do exército de Chavnik, ou melhor, aqueles que antes faziam parte dele, haviam recuado para longe. Muitos escaparam imediatamente procurando lugares para se esconder. Embora tivessem deixado Chavnik, eles também tinham uma confiança inata em suas habilidades e, como tal, muitos deles estavam tão certos de que ele ainda venceria que seus únicos pensamentos eram procurar lugares para se esconder para que não o encontrassem novamente antes que as guerras dos herdeiros terminassem. Apenas uma pequena porcentagem permaneceu, confiante em suas habilidades de fuga ou acreditando que Chavnik não poderia pegá-las todas, especialmente sem destruir ainda mais sua reputação. Mas mesmo essas pessoas ainda acreditavam que ele venceria. Até agora, eles quase não podiam acreditar na lacuna. Eles estavam realmente certos de que eram da mesma geração? Eles tinham certeza de que não era um velho monstro tomando conta da pele de um jovem? Esta era realmente a menor nova? O domínio humano não sabia como responder a essa situação. Eles tinham visto Leonel criar milagre após milagre, mas nunca tinha sido tão fácil. Eles não sabiam o que havia acontecido com Leonel, ou talvez aquela pausa que ele fez fosse exatamente o que ele precisava, mas eles sentiram que até mesmo o atual ele envergonhou o passado. Leonel deu um passo e saltou das muralhas da cidade. Sua expressão calma quando ele chegou ao lado do poço em que Chavnik estava e então mergulhou dentro, pegando a terceira nova pelo pescoço e segurando. O atual Chavnik ainda estava atordoado, sem saber bem onde estava. Ou talvez ele soubesse e simplesmente não quisesse reconhecê-lo. Acho que é melhor que as coisas terminem assim. Siga seu caminho, disse Leonel com um leve sorriso. Sua mão se moveu em direção ao peito de Chavnik para quebrar seu distintivo, mas ao mesmo tempo, seu olhar brilhou com uma luz roxa profunda. Claramente, ele planejava usar o mesmo método que tinha com a irmã de Ania para manter Chavnik sob seu controle. Ele poderia encerrar essas guerras de herdeiros rapidamente e depois dedicar seu tempo para interrogar Chavnik. Mesmo que Chavnik estivesse em plena saúde, Leonel não teria medo de fazer isso. Mas ele ainda tinha tomado seu tempo tão diligentemente para esmagar e eviscerar completamente a psique de Chavnik, tudo para que esse momento não pudesse ter sido mais fácil. Mesmo quando ele começou o processo, Chavnik permaneceu atordoado, incapaz de reagir, e Leonel sabia que ele havia vencido. Mas naquele momento, quando seu selo estava prestes a se implantar, a sombra de Chavnik se moveu. As pupilas de Leonel se contraíram quando ele se afastou, seu corpo desaparecendo e um clone aparecendo em seu lugar. Ele viu seu clone ser cortado em dois e o corpo de Chavnik foi engolido inteiro pela sombra e varrido. Ele não reagiu muito a esse assunto, olhando para o pulso. Ele agarrou com a outra mão, pegando sua mão decepada antes que ela pudesse cair no chão. Leonel riu apesar de ter perdido uma mão. Bem, isso é muito mais interessante. Aquela sombra estava tão bem escondida que nem mesmo seus sentidos a captaram. Mas por mais bem escondido que fosse, sua velocidade era ainda mais impressionante. Sua velocidade de reação era praticamente inigualável, pelo menos dentro desta geração, e ele não acreditava que alguém pudesse seguir as regras do ancestral Ito, mas ele ainda havia perdido uma mão. Interessante mesmo. Capítulo 2084. Uma grande onda de força da luz tomou forma e recuperação instantânea foi lançada mais uma vez. Leonel prendeu as mãos ao pulso e elas pareceram se fundir perfeitamente em um instante, sem o menor esforço. Ele estava em perfeitas condições apenas alguns momentos depois. Ele pensou naquela sombra e não pôde deixar de ter vários pensamentos sobre o assunto. Isso era uma habilidade do soberano das sombras? Não era impossível, embora parecesse um pouco diferente. Isso foi especialmente assim que o culto dos três dedos parecia ter um fascínio pelos soberanos das sombras para começar. Eles definitivamente tinham a maior concentração de tais especialistas em todo o domínio humano. Leonel balançou a cabeça e olhou para Aina. É o suficiente? Aina olhou para a nuvem de veneno ainda fluindo e balançou a cabeça. É demais. Leonel riu. Isso foi uma coisa boa. Era melhor ter muito do que ter muito pouco. Isso tornou as coisas muito mais fáceis e a quantidade de esforço que Aina precisaria fazer era muito menor. Foi uma pena que eles tenham trocado a vida de tantas bestas leões por esse resultado. A família Skizz e a família Oryx só tinham olhares de adoração. Eles não sabiam de todos os planos de Leonel, mas ver tudo correr tão bem os fez sentir que isso não importava muito. Eles nem foram forçados a colocar suas vidas no fim. Todos eles estavam lá quando Leonel falou com Chavnik, e muitos deles até estavam céticos sobre o que Leonel estava tentando realizar entregando tanta informação. Mas vendo que mesmo tal coisa funcionou perfeitamente para eles no final, simplesmente não havia nada que eles pudessem reunir além de profunda admiração neste momento.
Parecia que eles estavam testemunhando a ascensão de um imperador, mas ele já tinha toda a inteligência, porte e até experiência que só deveria ter adquirido no futuro. Leonel finalmente olhou para Simona e os outros. Ele não tinha vindo originalmente para os Morales com a crença de que a família Pewills estaria do seu lado. Como ele havia dito naquela época, ele não sabia muito sobre a família Godwin para começar. No entanto, quanto mais ele aprendia, mais intrigado ficava. Se poderia haver uma família oculta, por que não poderia haver mais? Ele até se perguntou se essa família Godwin era semelhante aos Brazingers e às outras 3 das 4 grandes famílias. Ele ainda tinha muitas perguntas em sua mente sobre o propósito deste mundo e das pessoas que tentavam interferir nele. Por exemplo, os Brazingers e o culto dos 3 dedos estavam do mesmo lado? Se não eram, então como foi que os criadores deste mundo permitiram que seus inimigos entrassem em uma coisa importante? Ou será que as figuras por trás do culto dos 3 dedos e das 4 grandes famílias eram apenas facções diferentes do mesmo poder, então todos tinham acesso igual, mas pensamentos diferentes sobre como as coisas deveriam proceder? Ou talvez fosse que a natureza de tal simulação em primeiro lugar exigisse que ela fosse vulnerável à influência de pessoas de fora. Ele realmente tinha muitas perguntas e poucas respostas. Ele até tinha metade da mente para começar a interrogar a irmã de Ania, mas ele honestamente duvidava muito que ela tivesse muitas respostas. Por alguma razão, embora Harmonia fosse aparentemente a irmã mais velha, Ania se sentia muito mais insondável para Leonel. O fato de serem gêmeos fazia ainda menos sentido para ele. Definitivamente havia algo importante relacionado a esse assunto, mas ele também tinha a sensação de que não demoraria muito para encontrar aquela mulher novamente. Desta vez, era menos provável que eles ainda fossem tão amigáveis. Mesmo tendo todas essas perguntas, Leonel não fez nenhum esforço para perguntar a Simona sobre elas. No que lhe dizia respeito, ela provavelmente não sabia tanto quanto ele esperava, e se ele começasse a fazer perguntas indiretas, isso o abriria para potencialmente ser exposto por outras pessoas. Simona era tão fria quanto ele se lembrava dela, embora seu olhar carregasse uma sugestão de algo diferente quando ela olhou para ele. Parecia ser uma surpresa e um toque de respeito. Simona provavelmente, com razão, desprezou a maior parte de sua geração. Ela era vista como estando no mesmo nível deles, apesar de ter a grande maioria de seu talento selada, então ela nunca levou nenhum deles a sério. Quando ela perdeu aquela batalha contra Aina, ela queria muito sua vingança, mas não esperava que as coisas acabassem assim no final. Esses desertores são muito úteis, disse Leonel de repente. Você pode enviar algumas pessoas para prendê-los? Isso tornará as coisas muito mais convenientes mais tarde. Simona piscou antes de assentir lentamente. Ela olhou para o jovem com a besta-leão negra flamejante ao seu lado e ele entendeu, imediatamente agindo para dar ordens. Será difícil usá-los em batalha. A maioria deles só participou para estar sob o comando de Shavnik para começar. Aqueles que já desistiram desse sonho só se enquadram em 2 campos. A primeira, e provavelmente a maior maioria, simplesmente terminou com as guerras dos herdeiros e não quer nada além de esperar que as coisas morram até que sejam transportadas para fora. O segundo grupo é provavelmente a minoria e eles podem ter percebido que com tão poucos de nós restantes, eles ainda podem ter a chance de se tornarem seus próprios herdeiros. Deve-se lembrar que a maioria deles entrou como herdeiros por conta própria, então eles não precisam esperar que Shavnik escape. Dos que permanecem, eles provavelmente só querem manter um pouco de seu rosto ou ver se tem uma chance de se tornar o vencedor final. Leonel riu quando ouviu a análise de Simona. Essa não é uma análise ruim, de fato. Você está perdendo alguma coisa, no entanto. Capítulo 2085. Simona franziu a testa ao ouvir as palavras de Leonel. Se tivesse sido outra pessoa que disse isso, ela poderia ter atacado diretamente. Ela não gostou do tom, e gostou ainda menos do fato de não haver explicação depois. O atual Leonel era muito mais condescendente do que charmoso, mas era difícil refutar que ele merecia esse tipo de arrogância. Então, novamente, Simona sentiu que estava pensando demais. Na realidade, o problema não era com o tom de Leonel, mas sim que ele começou a falar com ela como um subordinado, algo que a deixou desconfortável. Ela tinha, de fato, concordado em ajudar Leonel para retribuir um favor, mas não se subordinou a ele. Essas duas coisas não podiam ser equiparadas. Leonel tinha acabado de falar como se ela fosse qualquer um de seus outros seguidores. Ele não tinha sido desrespeitoso, mas a implicação a irritou. Simona respirou fundo e balançou a cabeça. De fato, nessa situação, ela deveria ser uma subordinada, mesmo que não gostasse. Ela não estava aqui para lutar por sua própria herança, mas sim pela de Leonel. Ela havia seguido todos os seus planos até aqui, e pode-se dizer que sem sua orientação, ela já teria sido eliminada como as outras famílias Constelação. A família Godwin foi incapaz de exibir toda a sua força aqui, então, deixada por conta própria, ela já teria que fugir. Isso foi provavelmente o que aconteceu devido à natureza estranha de sua parceria. Ela sabia muito pouco sobre Leonel e estava aqui apenas para retribuir um grande favor. Além disso, sua família Pewills se importava menos com o prestígio externo, ou então sua mãe nunca teria se casado com seu pai para começar. Então ela estava em uma posição única para retribuir esse favor. Balançando a cabeça, Simona acenou com a mão para o jovem que já havia retornado, fazendo com que suas sobrancelhas se franzissem. Eu estava errado para começar. Questionei seus métodos quando ele claramente já chegou a uma decisão. Ele já era respeitoso o suficiente, disse Simona levemente. O jovem não disse nada sobre isso. Como Simona havia falado, ele aceitou. Mesmo que ele sentisse que ela estava errada, ele não teria expressado isso. Isso não soou muito bem, disse Aina de repente quando Leonel voltou para o seu lado. Esse seu hábito de não explicar as coisas vai te colocar em apuros. Leonel sorriu. Não é grande coisa se ela está a bordo ou não. Não faz muita diferença para mim. Leonel poderia ter pedido ao Oryx ou aos céus, ou melhor ainda, Aina e os outros para reunir os 90 milhões que haviam escapado, mas ele não o fez.
Em vez disso, ele se esforçou para pedir a Simona que o fizesse, e isso era traçar uma linha clara. Aquele olhar que Simona dera ao jovem com o leão negro flamejante era tudo que Leonel precisava ver. Se ele fosse comandar as pessoas, ele precisava que elas estivessem perfeitamente sincronizadas com ele. Aqueles que pensavam que poderiam fazer as coisas melhor eram apenas uma responsabilidade e nada mais. Foi também por isso que durante a batalha, ele só pediu uma pequena quantidade de ajuda de Simona, o suficiente para que não fosse muito óbvio que ele estava fazendo uma declaração, mas também pouco suficiente para que fosse óbvio para eles que ele não tinha se ajoelhado para ajudá-los. A peculiaridade de seu relacionamento se prestou a esse tipo de resultado. Leonel era muito bom em ler as intenções e emoções dos outros, então não era algo que escapasse de seu alcance nem um pouco. A dura verdade é que, do ponto de vista de um observador externo, Leonel fez muito pouco para acabar com muito. Não importa o quão importante o cachorrinho fosse para Simona, ele nem sabia disso quando o encontrou, e o cachorrinho poderia ter sido facilmente encontrado por qualquer outra pessoa. Claro, havia outros assuntos sobre esse evento que deixaram Simona infinitamente grata, como o fato de ele não ter sacrificado o cachorrinho no altar de sua rápida progressão e aumento de força, mas os humanos também eram criaturas interessantes. Era muito fácil para a gratidão se transformar em complacência e a complacência se transformar em desdém. Se você fizesse muito por alguém, eles poderiam facilmente considerar sua gentileza apenas uma questão de fato, e independentemente de quão útil Leonel tivesse sido para restaurar seu potencial futuro, era um fato que ainda era algo que qualquer um poderia ter feito. A natureza humana poderia facilmente ignorar os feitos do extraordinário se isso acontecesse com muita frequência, muito menos quando o ato não fosse muito extraordinário. Mas, ao mesmo tempo, a compreensão de Leonel sobre a natureza humana era extremamente profunda. Ele havia abordado o problema antes mesmo de se tornar um. Agora, se Simona se lembraria disso e levaria isso em consideração no futuro, ele não sabia. Isso dependeria dela. Mas como ele disse, ele realmente não se importava muito de qualquer maneira. Se ela não soubesse o que era melhor para ela, ou se sua família Godlen ou Wills quisesse defendê-la, então, aos olhos dele, o resultado não seria muito diferente. Isso significaria apenas um inimigo extra-enterrado. Nada mais, nada menos. Então, o que você realmente quer fazer com eles, então? Aina olhou para Leonel. Claramente, ela não tinha intenção de deixá-lo sair como Simona tinha. Senão, ela tinha alguns beliscões fortes na cintura. Leonel sorriu quando viu o olhar perigoso em seus olhos. Bem, pense nisso. Todos neste continente sabem sobre Shavnik e quase nenhum deles sabe que ele foi derrotado, pelo menos por enquanto. Você viu como o exército deles era uniforme e monocolor, agradável e organizado, se você me perguntar, uniformes muito legais também, de primeira classe. A terceira nova se saiu bem. O sorriso de Leonel tornou-se mais largo. O olhar de Aina cintilou, embora Leonel não tivesse respondido, as implicações eram muito óbvias. Capítulo 2086. Como esperado, a maioria dos que permaneceram dos subordinados de Shavnik não eram fãs do que Leonel estava tentando fazer, e isso foi especialmente verdade para aqueles que sobreviveram à explosão de bestas de leão. No entanto, mesmo para este último grupo, era apenas uma questão de permitir que James, Eltor e os outros se divertissem por conta própria. No momento em que agiram, os membros restantes enfraquecidos se viram esmagados. Por curiosidade, Leonel pegou uma de suas armaduras, mas depois de um olhar, ele balançou a cabeça. Ele adivinhou que era decente no grau ouro, isto é, mas não era nada digno de virar a cabeça. Na verdade, foi apenas um desperdício de materiais, embora impressionante que Shavnik tenha conseguido reunir tantos materiais para desperdiçar em primeiro lugar. Se Shavnik soubesse os pensamentos de Leonel neste momento, ele poderia ter ficado irritado a ponto de agravar todos os seus ferimentos. Mas esses eram apenas os verdadeiros sentimentos de Leonel. O atual ele sentia que mesmo seus ofícios mais recentes não estavam à altura, muito menos os ofícios dos outros. Deixando isso de lado, não importava particularmente para Leonel que essas armaduras não fossem muito boas. O mais importante era que eles eram facilmente reconhecíveis. Isso estava certo. Leonel planejava usar a ilusão de Shavnik para lidar com os que restavam. Depois que ele terminasse, seria a hora de ter a batalha final entre ele e a Mary. O primeiro ele perdeu, o segundo ganhou, e este terceiro concluiria a saga. Embora sua expressão não parecesse mostrar muito, ele ainda conseguia se lembrar daquele dia com muita clareza. O olhar de Leonel cintilou com algo irreconhecível, seus lábios se curvando. De repente, ele se moveu, desaparecendo. Quando ele apareceu novamente, sua palma desceu sobre a cabeça de Sensan com tanta força que os joelhos deste último caíram no chão, deixando 2 poços profundos. E Sensan não conseguiu nem resistir. Ele cerrou os dentes com força, mas simplesmente não havia como lutar contra isso. Embora ele estivesse externamente enfurecido, seu próprio coração estava palpitando. Ele nunca pensou que a força individual de Leonel fosse realmente tão grande. Do começo ao fim, parecia que ele não confiava em nada mais do que sua mente, a ponto de Sensan nem mesmo reagir ao movimento de Leonel, não acreditando que este se atreveria a reagir. Essa mudança repentina não pegou apenas ele desprevenido, mas também os outros que haviam sido cercados, sem mencionar os membros da família Wills e Godlen que estavam observando das muralhas da cidade. Todas as suas expressões mudaram. Em um momento Leonel estava sorrindo, e no próximo, ele havia liberado uma energia explosiva que eles tinham certeza de que mais de 90% deles não poderiam esperar combater. E isso apesar de ele não ter pisado na 7ª dimensão ainda. Não olhe para mim, disse Leonel com um sorriso. Ele se abaixou, descansando os isquiotibiais nos calcanhares enquanto olhava Sensan ajoelhado nos olhos. Com um flash, uma forte força violeta desceu e Sensan sentiu como se sua mente tivesse sido impressa. Você provavelmente não precisa que eu explique o que é isso, certo?
Seu único uso para mim é comandar o resto dessas pessoas, Leonel falou e então olhou para cima. Quanto ao resto de todos vocês, vocês vão ouvi-lo. Claro, se você for obediente e atacar como eu digo, aqueles de vocês que sobreviverem eu não vou tocar. Na verdade, assim que eu me tornar o herdeiro da família Morales, usarei meu poder para garantir que Shavnik não possa atingir suas famílias na retaguarda. Eu acho que você deveria dar uma olhada. Os escalões superiores que assistiam a essa cena provavelmente estavam rangendo os dentes. Para eles, Shavnik era seu líder e eles entendiam a história por trás de todos esses assuntos. Infelizmente, esses jovens não tinham ideia e devoraram as palavras de Leonel. Claro, eles também acreditavam que Leonel não tinha ideia do que estava acontecendo. Se eles soubessem que ele estava bem ciente, seus dentes poderiam muito bem quebrar de tanto ranger. O fato de ele saber tornava esse assunto ainda mais sinistro. Ouvindo as palavras de Leonel, os subordinados reunidos lentamente assentiram. Aqueles deles que tinham esperanças de se tornar os novos vencedores perceberam o quão tolos seus pensamentos tinham sido. Eles foram esmagados com apenas um pouco de esforço da parte de Simona. Como eles poderiam ter durado até o fim? O próprio Leonel nem sequer fez um movimento. Aos olhos deles, Leonel era, obviamente, a maior ameaça. A família Puils não se comparava à família Morales, e foi Leonel quem esmagou o exército de Shavnik com apenas algumas palavras e esquemas. Então, o fato de ter sido Simona e não Leonel que os esmagou os fez desistir de todos os seus sonhos antes mesmo de se manifestarem. Quanto àqueles que queriam apenas durar até o fim e sobreviver, as palavras de Leonel sobre proteger suas famílias foram a maior atração. Mais uma vez, apenas com algumas decisões aparentemente menores e sem importância, Leonel lidou com a situação perfeitamente, agarrando-se às fraquezas de ambos os grupos com apenas uma única ação. Bom, disse Leonel com um leve sorriso. Sua tarefa é simples, a única coisa que você fará é atacar a religião espiritual, assim como você planejou fazer originalmente. As expressões de muitos mudaram. Sem o apoio de Shavnik, e considerando o fato de que a maioria de suas melhores tropas de elite havia sido esmagada, isso foi praticamente suicídio. No entanto, no final, eles só conseguiram cerrar os dentes. Eles realmente não tinham muita escolha. Leonel acenou com a cabeça para si mesmo. Na verdade, eles estavam pensando demais. Foi precisamente porque Shavnik não estava presente e as tropas de elite não estavam em lugar nenhum que sobreviveriam. O que se pensaria se um exército facilmente reconhecível aparecesse de repente sem suas peças centrais? Eles não seriam cautelosos? Eles não hesitariam? Eles não estariam constantemente atentos aonde Shavnik poderia aparecer? E era exatamente isso que Leonel queria. Capítulo 2087. A família Suyard ficou muito silenciosa nesse período de tempo. Pode-se até dizer que eles ficaram bastante silenciosos durante as guerras dos herdeiros. A Mary não parecia estar muito interessado em expandir seu território e nem havia feito muito progresso em direção ao oceano. Na verdade, seu território estava bem longe da costa, apesar do fato de que ele, de fato, controlava toda a terra entre este lugar e ele. Desde o início, o único confronto em grande escala que a família Suyard teve foi na verdade contra seu único aliado. Foi bastante irônico, na verdade. Mas fora isso, a Mary realmente não tinha feito muito. Era como se ele estivesse esperando por alguém que ele sabia que definitivamente viria. Essa postura da família Suyard foi realmente desconcertante. Isso porque eles eram considerados os líderes de fato das famílias de espadas do domínio humano, e ao contrário da família Morales, que nunca se importou em reunir todos os mestres das lanças, a família Suyard na verdade subordinou muitos deles. Como tal, se a Mary quisesse, ele poderia ter sido muito parecido com Shavnik, reunindo muitos herdeiros sob sua bandeira e usando-a para varrer a competição. Mas ele não tinha. Por que ele perderia seu tempo com uma coisa dessas? Ele não era como o lixo da família Morales. A família Suyard tinha sua própria versão das guerras dos herdeiros, mas não tinha os limites de uma competição, não tinha data de início ou data de término, nem havia regras contra matar. A única regra era que ninguém abaixo da 7ª dimensão poderia ser alvo, só então eles se tornariam parte da competição sem limites. No entanto, antes mesmo de entrar na 7ª dimensão, na verdade, mesmo antes de entrar na 6ª, todos os irmãos de Ameri já haviam se submetido a ele. Ele tinha sido o líder decidido da família Suyard desde os 12 anos de idade, ele não tinha competição em sua geração, nem levava ninguém a sério. Mesmo sua suposta noiva, uma meio espiritual, não era páreo para ele. Se não fosse pelo rosto de sua família, ele não teria se importado em vir em primeiro lugar. Na realidade, ele realmente só tinha 2 objetivos para esta viagem. A primeira era lidar convenientemente com aquele cara que eles insistiam em chamar de divindade do arco. No que dizia respeito a ele, esse cara era muito chato. Colocar outro em seu nível era um pouco ridículo. O segundo era ainda mais simples, e era derrotar quem fosse o último a permanecer e viesse desafiá-lo pela vitória final. Nada mais, nada menos. Ele realmente não dava a mínima para mais nada. E finalmente parecia que esse dia havia chegado. A Mary lentamente abriu os olhos. Nos céus, um jovem estava com um sorriso no rosto, mas apenas esse simples sorriso fez as pupilas de Mary se contraírem. Isso porque era muito casual, muito relaxado. Parecia que Leonel nem estava aqui para ele, mas estava aqui para lidar convenientemente com ele, já que ele estava obstruindo seu caminho. Claro, a Mary se lembrava de que havia sofrido uma derrota nas mãos de Leonel, mas nunca levou esse assunto a sério. Como seu avô havia dito, não havia espaço para desculpas, então ele permitiria de bom grado a Leonel essa vitória, mas isso não significava que ele tivesse que levar o homem a sério. Naquela época, Leonel havia usado um arco de tesouro para aumentar seu uso da força do arco. Na verdade, a Mary poderia ter desconsiderado isso também, se não fosse pelo fato de que a maior parte de sua força foi selada enquanto suprimia a tribulação. Sabendo disso, era natural que ele não levasse Leonel a sério. Na verdade, ele nem pensou que Leonel estaria entre os últimos sobreviventes.
Amery lentamente se levantou. Ele estava no último andar de uma torre. Enquanto os outros tinham, este andar em particular não tinha janelas de vidro, abrindo-as para o clima. A janela ondulou quando ele deu um passo à frente, aparecendo nos céus também. Ele não parecia ter a intenção de sacar sua lâmina. Olhando para o sorriso calmo de Leonel, apesar de quão perto ele estava, a expressão de Amery permaneceu plácida. Mesmo contra uma existência da 7ª dimensão, a essa distância, bastaria um pensamento para Amery matá-los. Repentinamente. Fazendo. O uivo de uma espada ecoou e a violência de uma lâmina afiada dividiu os céus. Um ciclone rotativo da força da espada se formou em um instante. Foi tão rápido que sua manifestação não foi vista. Contudo, rugido, a manifestação em espiral da força da lança se formou com a mesma rapidez, girando em torno do corpo de Leonel e colidindo com o ciclone de Amery. 2 jovens estavam nos céus, sua força se chocando. Parecia que 2 poderosos furacões dourados haviam se formado nos céus, criando 2 olhos de tempestade que destruíram tudo em seu caminho. A cidade inteira foi lançada em desordem. Membros da família Sina e as outras famílias espada de nível inferior, junto com membros da família Suyard, já haviam sido alertados sobre a chegada de Leonel há muito tempo. Mas antes que eles pudessem reagir, ele já havia chegado a Amery, fazendo-os perceber que este definitivamente não era um oponente simples. Vendo isso, seus olhares foram pintados de horror enquanto todos recuavam em sua velocidade mais rápida, esquivando-se do caminho de cacos de vidro voadores, prédios em colapso e, o mais importante, lâminas residuais de força de lança e espada. De repente, tudo parou. As vestes de Amery tremularam quando a camisa de linho de Leonel ameaçou voar de seu corpo, agarrando-se ao seu torso com tanta força sob os ventos fortes que cada pico e fenda de seu físico esculpido podia ser visto. Amery ficou em silêncio. De todas as coisas que ele pensou que aconteceriam, ele nunca teria imaginado que a força de lança de Leonel estaria realmente no mesmo nível de sua força de espada. Não. Tecnicamente, ele estava um nível abaixo. Ele já havia formado a força da espada da 7ª dimensão, mas na verdade ele só poderia ser igual à força da lança da 6ª dimensão de Leonel. Sem uma palavra, Amery lentamente puxou 2 espadas, seu olhar tranquilo. Aqueles dias que ele passou na tribulação foram alguns dos melhores dias de sua vida. Ele simplesmente nunca tinha conhecido ninguém em seu nível antes. Ele enfrentou um gargalo em sua força de espada por muito tempo. Já era hora de uma pedra de amolar vir até ele. Capítulo 2088. Leonel sorriu, seu comportamento relaxado. Você parece estar bastante confiante. Amery olhou nos olhos de Leonel. Era difícil dizer o que ele estava pensando. Ele parecia ter o mesmo nível de indiferença, não importa a situação. Quando ele foi derrotado nas mãos de Leonel, ele tinha a mesma expressão casual. Depois de um breve instante suprimindo a ativação de seu fator de linhagem, ele reagiu normalmente. Na verdade, sua reação foi bastante silenciosa. Era preciso lembrar que seu objetivo desde o início era o ovo. Ao contrário de Leonel, ele tinha toda a intenção de assumir a linhagem soberana das sombras para si mesmo. Tal coisa teria dado a ele 3 fatores de linhagem, colocando-o além de quase qualquer um que já existiu. Não apenas isso, mas todos os 3 de seus fatores de linhagem seriam excepcionalmente poderosos. Mas isso foi arrancado dele. O fato de ele ter saído decisivamente e conseguido controlar seu temperamento, até o ponto em que ele nem se preocupou em mirar em Leonel pessoalmente após aquele evento, embora definitivamente houvesse oportunidades para fazê-lo, foi muito importante para mostrar a Leonel exatamente o tipo de pessoa que esse homem era. No entanto, também foi precisamente esse tipo de atitude que Leonel quis derrubar um pino. Não alvejá-lo depois era um sinal de claro desrespeito. Ele simplesmente não se importava o suficiente com Leonel para fazê-lo, e mesmo agora, ele parecia pensar que seria uma questão simples dar um passo à frente. Na mente de Amery, era justo que Leonel tivesse crescido até esse ponto. Leonel estava sob muita pressão, forçado a crescer mais rápido, caso contrário, ele poderia muito bem perder a vida. Quanto a ele, ele nunca esteve sob tanta pressão em sua vida. Cada desafio que ele encontrou, ele sempre quebrou com apenas um único golpe de sua espada. Ele não havia enfrentado nenhum tipo de adversidade e, no entanto, havia crescido até esse ponto. A verdade era que ele esperava muito que Leonel fosse tão poderoso quanto parecia. Talvez nesta vida, ele pudesse finalmente ter um verdadeiro desafio. Ele experimentou isso durante sua tribulação. Ele havia se deparado com todos os tipos de existências poderosas que o levaram ao seu limite e seu crescimento estava muito além de qualquer coisa que ele já havia experimentado no domínio humano. No entanto, já havia passado pouco tempo desde então. Já era hora de ele ter um segundo. Leonel não parecia esperar que Amery respondesse, nem se importava em ouvir sua resposta. Em vez disso, ele olhou para o anel no dedo de Amery. Esse anel, eu tenho alguém que seria muito mais adequado para isso. Vou tirá-lo de suas mãos hoje. Leonel disse essas palavras sem o menor indício de emoção em seu tom. Seu sorriso havia desaparecido completamente, nada além das profundezas vazias de seus olhos olhando para frente como se um abismo sem fim estivesse escondido dentro. Ele devolveu a Amery as palavras que ele havia dito todo aquele tempo atrás. Naquele dia, ele quase perdeu a mão, e se não fosse pelo despertar de Anastasia, seu caminho de crafting poderia ter sido cortado para sempre, ou pelo menos, aleijado. Leonel não levava muitas coisas a sério, mas o que ele absolutamente abominava era o desrespeito. Respeito e persistência. Essas foram as 2 coisas sobre as quais ele construiu sua vida. E sempre que ele não recebia o tipo de reciprocidade, ele acreditava que merecia. A única coisa que sentia era um borbulhar de fúria.
Seu corpo brilhou com uma aura de bronze ofuscante, sua armadura divina se encaixando no lugar. A aura violenta e furiosa de um pilar que parecia conectar a terra abaixo e os céus acima se manifestou, suas 10 estrelas inundando seu corpo com poder. Ele deu um passo à frente e o ar abaixo dele rachou e se estilhaçou. Parecia que o próprio espaço estava desmoronando, uma visão que abalou os que estavam abaixo até o âmago, especialmente quando o chão imediatamente abaixo de seus pés ondulou, um buraco com bordas lisas como um espelho tomou forma, quase como se alguém tivesse pisado o pilar de um deus e depois o removido rapidamente. Os dedos de Ameri tremeram e uma luz de espada apareceu de repente diante de Leonel. Com um golpe, Leonel o quebrou, seu corpo piscando e desaparecendo e aparecendo diante de Ameri em um instante. O vento envolvia sua vara negra descendente, formando uma barreira uivante que ecoava pela cidade. Ameri, pulsos flexionados, seus movimentos suaves e sem pressa, mas apesar de seu movimento aparentemente lento, suas espadas pareciam alcançar o local perfeito na hora certa. Estrondo. Forças semelhantes a vapor surgiram em todas as direções, uma violenta força de espada negra de Ameri e uma radiante força de lança violeta e azul de Leonel. Parecia que os dois estavam dividindo o mundo entre os dois, pintando a realidade em suas próprias cores e deixando uma marca indelével para as incontáveis gerações seguintes. Eles se separaram e de repente correram para frente mais uma vez. A lança de Leonel girava e se movia em arcos elegantes não menos bonitos do que as espadas oscilantes de Ameri. Era difícil acreditar que uma visão tão linda pudesse vir de uma lança. O Leonel de hoje e o que Ameri conheceu não podiam nem ser considerados no mesmo nível. Que Leonel só soube simplificar e usar as ações mais cruas e diretas. Este Leonel parecia ver todo o tabuleiro, carregando as regras sistemáticas e rígidas do jogo, ao mesmo tempo em que tinha o talento de movimentos engenhosos e brilhantes que só poderiam vir de um poço profundo de criatividade. Toda vez que eles se chocavam, outra grande faixa da cidade desmoronava, achatada sob seu poder, mas nenhum deles parecia estar dando tudo de si. Seus olhares pareciam se chocar mais do que até mesmo suas armas. Eles rastrearam um ao outro pelo ar, os sons e impactos reverberantes de suas armas incapazes de obstruir seus olhos de encontro nem um pouco. Capítulo 2089. O estilo de Ameri mudou de repente. Ele se moveu para o lado, desenhando um arco circular com uma espada e perfurando para frente com a outra. Suas mãos se moviam independentemente uma da outra, uma bela demonstração de dualidade. Parecia que ele estava puxando um arco e flecha no ar. Estrondo. A flecha cortou os céus, aparecendo diante da garganta de Leonel em um instante. No entanto, com apenas um piscar de olhos de Leonel, a flecha desapareceu no ar, ele nem se preocupou em bloquear ou desacelerar seu ataque, cortando em direção ao ombro exposto de Ameri. As pupilas de Ameri se contraíram. Ele não esperava que isso acontecesse nem um pouco e demorou um pouco para reagir. Mesmo assim, sua velocidade era excepcional. Em vez de mover os pés, era sua velocidade de ataque que estava em plena exibição. A espada que estava puxando o corpo de um arco pelo ar continuou seu arco elegante, deslizando pela lateral do corpo da lança de Leonel e desviando-o para o lado. Ao mesmo tempo, ele mudou sua postura para frente, fechando a vantagem do alcance que a arma de Leonel lhe dava para continuar empurrando sua espada perfurante para frente. Seus dois braços pareciam trabalhar sozinhos e juntos ao mesmo tempo, formando uma defesa hermética que poderia reagir e se mover por conta própria. Ele não parecia ter que pensar antes de reagir, seu corpo em um tipo de estado superior contínuo. Leonel mudou sua própria postura, a estrela da força da estrela do vazio em suas costas pulsando uma vez antes que uma arte da força parecesse ser concluída em um instante. Ameri sentiu como se seu impulso tivesse diminuído consideravelmente e ainda assim acelerado ao mesmo tempo. Era uma sensação estranha que tornava difícil dizer qual caminho era para cima e qual era para baixo, mas quando ele começou a desvendar os mistérios, a lança parada de Leonel havia girado em suas mãos, recuperando-se e varrendo para trás com um impulso que fez o ar estalar e estourar. Estrondo. Ameri bloqueou com sua segunda espada com uma precisão hábil, sua primeira espada mal parando diante do peito de Leonel, enquanto ele perdia o ímpeto. Ele não tinha força suficiente para revidar, seu corpo sendo enviado voando para o lado e perdendo um pouco da iniciativa. Leonel empurrou várias vezes nos céus, a ponta de sua lança desaparecendo e de repente fundindo vários golpes em um quando apareceram diante de Ameri. Assim que este perdeu o equilíbrio. Mesmo nessa situação, a calma de Ameri não mudou nem um pouco. Seu domínio da espada absoluta ganhou vida, mas quando parecia que ele o usaria para se defender, seu propósito mudou completamente. Ameri atacou com sua espada várias vezes e seu domínio da espada absoluta desapareceu, formando 3 ciclones que apareceram ao redor de Leonel de uma só vez. O olhar de Leonel se estreitou. Ele deu um passo e desapareceu pelo espaço, esquivando-se do caminho dos ciclones que se aproximavam, mas Ameri já havia se recuperado, usando a espinha de sua espada para bloquear seu ataque. O nível de habilidade e confiança em si mesmo necessário para fazer tal coisa estava totalmente fora das paradas. No entanto, apesar do fato de que ambos pareciam estar fazendo coisas impossíveis, eles não piscaram nem uma única vez. Parecia vir naturalmente para os dois, sua fria indiferença pesando muito nos corações dos espectadores enquanto eles desapareciam mais uma vez. Parecia que cada um de seus confrontos era tão mortal, cada um carregando um barbear rente com a morte com o qual ambos tinham que dançar. E no entanto, apesar disso, eles estavam totalmente impassíveis.
Na 10ª denta, Leonel estava absolutamente certo de que a Mary também tinha um índice de habilidade analítica. Na verdade, pode muito bem ser um com uma afinidade excepcionalmente alta com a força dos sonhos, porque ele não se comoveu com os clones de Leonel. A Mary parecia ter decidido que esse também era o caso de Leonel, e como se ambos tivessem chegado a algum tipo de entendimento tácito, seus olhares perderam a placidez e se tornaram incomparavelmente cruéis em um instante. Naquele momento, quando o virar mudou, eles pareciam ter se tornado pessoas totalmente diferentes. Seus uivos encheram o ar e uma espécie de impulso violento começou a vir de seus corpos, uma aura que só poderia ser descrita como demoníaca. A pele pálida de Mary começou a ficar vermelha e a força estelar vital azul esvoaçante vinda de Leonel tornou-se um brilho ofuscante de carmesim. Estrondo. O ar ao redor deles explodiu. As espadas de Mary se cruzaram e Leonel agarrou sua lança com as 2 mãos com tanta força que a arma quase rangeu e deformou. Foi um confronto violento, ainda mais do que os anteriores. Se os outros arrasaram a terra, este a devastou. Suas forças eram totalmente selvagens e fora de controle, expandindo-se em todas as direções sem pensar na resistência ou nas pessoas ao seu redor. Leonel sorriu descontroladamente, uma força carmesim saindo dele, formando uma nebulosa cintilante nos céus. Parecia que ele havia se tornado o centro de seu próprio universo. Ao mesmo tempo, os olhos de Mary ficaram totalmente vermelhos, um tom tão profundo, na verdade, que parecia mais magenta do que vermelho. Seu cabelo comprido chicoteava descontroladamente com tanta ferocidade que quase parecia que eles queriam voar por conta própria. Veias surgiram em seus corpos. Mary está exposto e Leonel está escondido sob sua armadura divina. Seu ímpeto subiu como uma maré e, de repente, 2 joias nas costas das mãos de Mary começaram a brilhar com sua própria luz. Um era um preto tão profundo que, se não fosse pela onda de carmesim, teria sido impossível detectá-lo em primeiro lugar. O outro só poderia ser descrito como sangrento. Sua luz era incrivelmente pesada e quase líquida, escorrendo por suas mãos e dedos. Mesmo em seu estado atual, Leonel os reconheceu imediatamente. Nodos inatos. Não apenas um, mas 2. Capítulo 2090. Os nodos inatos eram incrivelmente raros, tanto que era praticamente bem aceito que apenas a raça espiritual poderia produzi-los. Mesmo quando os humanos os formavam, eles geralmente eram nodos inatos de nível excepcionalmente baixo. Alguém como Leonel, que não só tinha um, mas um de qualidade excepcionalmente alta como o nó inato da Força Estrela Escarlate, era totalmente desconhecido. Mesmo assim, mesmo Leonel não tinha 2 nodos inatos. Embora ele tecnicamente tivesse 3 agora, um deles foi regenerado, o segundo foi retirado daquele que o roubou dele em primeiro lugar, e o último foi arrebatado de um de seus inimigos. O fato de Mary não ter apenas um, mas 2, e em uma localização tão perfeita para si mesmo, era algo que talvez apenas os membros do mais alto escalão da família Suyad soubessem, e isso porque Mary simplesmente nunca precisou usá-los contra os de sua geração. Naquele momento os ventos uivavam. Ciclones em espiral de força se formaram em torno das espadas de Mary, um envolto em uma luz negra profunda e abissal, e o outro parecendo ter sido coberto de sangue. A força negra, não havia dúvida na mente de Leonel, era definitivamente a força das trevas. Este não era um nodo inato de baixo nível. As forças das trevas e da luz eram consideradas acima da maioria das forças elementais e apenas abaixo das forças como sonho e força estelar. O fato de Leonel ter tido uma afinidade com a força da luz já havia sido um assunto chocante para o povo da Terra quando a metamorfose acabará de descer, e esse era o local com a maior concentração de talentos em todo o domínio humano. Se ele tivesse sido exposto a ter um nodo inato da força da luz, as reações não teriam sido tão silenciadas. Mas então havia aquela estranha força vermelha líquida. Parecia quase sangue à primeira vista, e Leonel realmente pensou que era um nodo inato da força de sangue. No entanto, quanto mais ele observava, mais ele sentia que provavelmente não era esse o caso. Havia algo diferente nessa força. Parecia ter uma pitada de força da água, outra dica da força da terra, e uma dica final de força vital. Foi quando atingiu Leonel. Ele só tinha ouvido falar vagamente sobre essa força, e isso foi só depois que ele passou por toda a biblioteca do vazio. Se não fosse por isso, ele poderia nem reconhecer essa força, assim como ele não havia reconhecido a força quebradora naquela época. Esta era a força Gaia. Essa estranha fusão de água, terra e força vital era precisamente a força de Gaia. Suas habilidades eram extremamente enigmáticas. Não só poderia ser extremamente pesado, mas também poderia emprestar energia da terra e de grandes massas de água. Esse poder emprestado se tornaria a força do usuário, um poço quase infinito de força. Leonel estava absolutamente certo de que tinha mais habilidades. Habilidades provavelmente relacionadas ao motivo pelo qual a Mary realmente ousou usar a imagem de um arco e flecha para atacá-lo mais cedo. Isso não era certo, mas o que era absolutamente certo era o fato de que essa força Gaia era definitivamente uma força de alto nível, uma força no mesmo nível da Força Estrela Escarlate, sem dúvida. Parecia que esta era provavelmente a razão pela qual a religião espiritual concordou em casar sua semideusa com ele. É mesmo, Leonel disse levemente, seu sorriso se tornando mais selvagem. 2 nós inatos? Eu também tenho isso. Bum! A aura de Leonel explodiu como uma estrela em colapso. Seus nodos inatos começaram a brilhar com tanta força que brilharam através de sua armadura divina. Mas quando parecia que sua força estrela escarlate iria queimar, algo mudou. Sua armadura tremeu, suas fendas começando a brilhar com uma luz carmesim. Justamente quando a luz carmesim estava prestes a assumir o controle completamente, uma luz prateada dourada fluiu para encontrá-la.
Dois padrões de veios, um vermelho-ouro e outro prata-ouro, se encontraram e se entrelaçaram em um belo tipo de dança. Sua armadura de nível 1 era feita de materiais muito fracos para entrar nesse estado, mas quem disse que ele havia mostrado tudo que sua armadura de nível 2 poderia fazer? Amery e Leonel ficaram um em frente ao outro, suas auras atingindo seu pico. Naquele momento, do lado de fora, sentada como observadores, a família Suyard ficou de pé. Todos sentiram que esse assunto só terminaria de uma maneira, mas nunca esperaram que mesmo antes que a batalha pudesse aumentar, Amery tivesse trazido um de seus maiores trunfos tão casualmente. Ele não tinha sido empurrado para um canto, sua resistência não estava acabando, ele ainda não tinha se machucado e, no entanto, ele escolheu fazer esse movimento. Havia apenas uma explicação para o porquê. Ele sentiu que Leonel era um oponente igual e um oponente que ele deveria enfrentar antes de perder a chance. Quando chegaram a essa conclusão, sentiram que era muito difícil de aceitar. Isso porque havia apenas uma pessoa que estava em tal nível, e essa era precisamente a rainha Bela número 1 desta geração, a herdeira da religião espiritual. Como poderia haver um segundo? Mesmo com tudo isso dito, Leonel e Amery pareciam ter esquecido o mundo ao seu redor. Enquanto os céus desmoronavam e o chão desmoronava, eles ficaram em silêncio por apenas um momento antes de entrarem em confronto. Suas velocidades eram tão rápidas que suas pós-imagens pareciam ainda estar no ar, sem se mover. Na verdade, suas imagens residuais ainda não haviam desaparecido quando voltaram aos mesmos locais exatos, sangue escorrendo de ambos os lábios. Chifres começaram a crescer lentamente na testa de Amery enquanto 3 caudas se estendiam das costas de Leonel, crescendo tanto que seu movimento oscilante agitava as nuvens no céu. Um silêncio caiu. Estrondo. O tremor secundário de sua troca finalmente explodiu, nivelando toda a cidade ao chão. O domínio humano assistiu com muita atenção. Quantos trunfos esses dois jovens tinham? Mas o mais importante, a divindade da lança parecia ter nascido naquele momento. Capítulo 2091. A lança de Leonel estava cercada por uma luz em espiral vermelho-ouro e prata-ouro. Ele o envolveu com força, dançando como se eles tivessem mentes próprias. Seu braço e sua lança pareciam ter se tornado um. Por extensão, sua armadura e sua lança pareciam ter se fundido em uma só. O fantasma de um panda rugindo mal tomou forma, suas 3 longas caudas de raposa continuando a agitar as nuvens nos céus. Do outro lado dele, Amery parecia ter crescido um tamanho, elevando-se a mais de 2 metros. Seus chifres eram ameaçadores, e as profundezas de seus olhos vermelhos pareciam como se alguém estivesse olhando para as profundezas de um vulcão em erupção. Suas espadas tremiam levemente sob o aperto de seu aperto, uma pingando com uma força viscosa que não parecia diferente de listras de sangue espesso, e a outra emitindo plumas de força negra infinita tão densas que a forma de seu corpo era impossível de detectar perfeitamente. Os céus tremiam ao redor dos dois, os zumbidos suaves de suas armas fazendo montanhas tremerem e o ar se dividir ao redor deles, sem vontade de se aproximar por medo de serem cortados até suas raízes. Estrondo. Leonel se movia com uma velocidade impossível de rastrear, o vapor ondulante da força surgindo das válvulas de sua armadura divina se tornando um par de asas de fogo que apagavam os céus. Amery não parecia se mover um centímetro, ou melhor, suas pernas não. Seus braços, em vez disso, tornaram-se borrões, encontrando a dança da lança de Leonel sem um pingo de calma. Sua aura tornou-se selvagem, suas lâminas querendo de sangue e seu olhar penetrando como raios vermelhos. Sua espada da força das trevas era etérea e difícil de rastrear. Parecia entrar e sair das sombras, uma dança sinistra de sutileza e astúcia tornando quase impossível rastreá-la. Sua espada da força Gaia era semelhante a ondas quebrando. Era pesado e implacável, carregando o peso da terra e a persistência da água escorrendo. Tudo foi mantido unido por uma força vital crescente, infinita e insondável. A própria lança de Leonel não parecia ter um estilo direto, mas sua flexibilidade e suavidade eram inegáveis. Às vezes era rápido, outras vezes contundente, outras vezes astuto e ainda direto. Sua habilidade por si só fez os mestres de lança corarem de vergonha. Eles não conseguiam imaginar tal uso tendo compreendido tal habilidade em uma arma à qual dedicaram séculos. Os dois não pareciam estar se movendo. Se não fosse pelo borrão de seus braços e pela destruição do mundo ao seu redor, seria impossível dizer que eles estavam lutando. Ao mesmo tempo, era como se cada um estivesse empunhando dezenas de lâminas. As espadas de Amery apareceram de todos os tipos de ângulos, centenas de pontas e bordas de lâminas se separando pelo espaço, atacando Leonel por todos os lados. Quanto à lança de Leonel, mesmo quando ele parecia atacar apenas uma vez, ela estava dispersa pelo espaço e pelo tempo, sobrepondo-se e fazendo parecer que ele tinha infinitos pares de braços e incontáveis lanças. Os sons ecoantes de seus confrontos ressoavam e se sobrepunham, os limites do planeta da Guerra dos Herdeiros ameaçando entrar em colapso completamente. No final, este não era um verdadeiro mundo da 8ª dimensão, embora o ancião Ito tivesse simulado a pressão. Em última análise, era apenas um mundo da 7ª dimensão, e se era Leonel ou Amery. Ambos eram verdadeiros soberanos. Listras de espada e força de lança douradas apagaram o estrondo das nuvens. Quando a escuridão caiu, parecia que o brilho do sol ainda estava presente entre todos eles. A força da estrela escarlate de Leonel lutou constantemente para corroer a força Gaia de Amery. Ao mesmo tempo, a força Gaia de Amery era como uma âncora, afundando nos intermináveis fluxos de fogo de Leonel e despojando-os de sua força. Ao mesmo tempo, a força espacial de emulação de Leonel forçou a força das trevas de Amery a se manifestar continuamente. Sob sua força, era como se não fosse permitido ser informe e disforme, agarrado pelo poder do controle de Leonel sobre o espaço.
Se ele escolheu se esconder nas sombras ou se manifestou na realidade, ele seria encontrado mesmo assim. Apenas os ancestrais pareciam perceber que a batalha desse par de soberanos de espada e lança estava ocorrendo tanto na realidade quanto dentro do vazio. A quantidade de previsão e habilidade necessária para os dois exibirem esse tipo de força não era algo que deveria ter aparecido na geração mais jovem. O pulso de Ameri se torceu, sua espada da força das trevas de repente perdendo toda a forma. Não era apenas a força, mas sim a própria lâmina que havia desaparecido. Naquele momento ficou claro que a espada de Ameri era na verdade do grau vitalício. A lança de Leonel errou, despreparada para essa mudança repentina, e seu ombro foi perfurado. Apesar da mudança repentina, Leonel não pareceu reagir nem um pouco. Sua força da estrela escarlate circulou e esmagou a força das trevas que ameaçava entrar em seu corpo. Ao mesmo tempo, sua lança, que errou o alvo, não parou nem por um momento, abrindo caminho no ombro de Ameri instantaneamente também. Os dois tiraram sangue ao mesmo tempo, recuando um passo antes de explodir com um poder ainda maior. Naquele momento, tão repentinamente quanto a última mudança, o céu escurecendo ficou totalmente preto. Uma onda de força universal desceu, aquecendo Ameri em uma luz infinita que não podia ser vista pela maioria nem um pouco. Dia e noite foram derrubados, depois revertidos mais uma vez. Parecia que qualquer espada com a qual Ameri escolhesse atacar decidiria até mesmo o estado do próprio mundo. Seu poder saltou explosivamente e vários cortes foram rasgados na armadura de Leonel. O olhar de Leonel permaneceu ardente e feroz, sua lança mudando para uma postura mais defensiva. Sua lâmina de lança tornou-se como uma rede, impenetrável pelo vento, intocável pela luz, tão vasto quanto os céus e robusto como a terra. Sua força de lança tremeu, riachos cobrindo-o de todos os lados. Capítulo 2092. Clang, clang, clang. O estrondo do poema de Leonel parecia ressoar com o mundo, diminuindo a profundidade da noite de Ameri e o brilho de seu dia. Suas defesas tornaram-se herméticas, sua lança dando outro salto à frente. A intenção de batalha furiosa em seus olhos parecia se tornar tão calma quanto um lago frio, mas era precisamente essa intenção de batalha controlada que fazia o coração esfriar. Ele deu um passo para o lado, desviando o ataque de Ameri. Uma lança para conectar a terra e os céus. A voz de Leonel ressoou novamente e a ponta de sua lança encontrou o cruzamento perfeito das duas lâminas de Ameri, atravessando as duas exatamente ao mesmo tempo e interrompendo o fluxo de seu ataque. Um raio de luz de lança atravessou a vasta escuridão acima, tornando-se um sinal divisório entre o reino da luz natural de Ameri e o resto do mundo. As espadas de Ameri voaram para o lado e ele foi forçado a dar um passo para trás, a força da lança de Leonel o desequilibrando. Mas mesmo assim seu olhar só ganhou uma profundidade mais feroz para eles. Seu reino da luz natural mudou mais uma vez. Se antes uma lança para conectar a terra e os céus de Leonel era a linha divisória, neste momento, o próprio Ameri era a linha divisória. Era como se ele se tornasse o centro do mundo, sua espada da força das trevas segurando a noite e a força de Gaia segurando o dia. A ferocidade do brilho de seus nodos inatos continuou a crescer, cada um se tornando o centro de seu próprio mundo. Os chifres de Ameri brilharam, que de espada afiado e uivante em espiral em torno de cada um deles. Sua espada da força Gaia se ergueu e o mundo pareceu cair em silêncio. O eco das palavras poéticas de Leonel escureceu e desapareceu completamente, a força de sua lança diminuindo consideravelmente naquele momento. Para espanto de Leonel, Ameri não havia realmente aprendido a força universal completa. A força universal era difícil o suficiente para aprender normalmente, mas aprender a versão verdadeira como Leonel tinha, e aplicar a força universal a todos os aspectos de sua habilidade, era ainda mais difícil. Leonel não acreditou por um segundo que Ameri não tinha forças para aprender a verdadeira força universal, ou mais precisamente, o talento. Mas Ameri fez a escolha consciente de aprender apenas a força universal para sua força da espada. No início, Leonel não entendia por que isso acontecia, mas agora ele tinha. Ameri dedicou sua vida à espada de uma forma que Leonel nunca havia feito com a lança ou mesmo com o arco. E sua força universal refletiu exatamente isso. Bum! A raia de espada de Ameri carregava as profundezas do dia. A força de Gaia engoliu tudo em seu caminho, engolindo mais força universal do que Leonel já tinha visto em uma única instância. Ele estava aproveitando a força de seu foco dedicado à espada para manipular a força universal de uma forma que Leonel simplesmente nunca tinha visto antes. Ele trocou versatilidade por maestria completa e agora, esse golpe singular parecia que não poderia ser bloqueado. Na verdade, mesmo enquanto ele balançava esse golpe, Leonel sentiu que Ameri estava fazendo pequenas mudanças em sua postura, mesmo enquanto se movia. Ele estava melhorando em tempo real. Leonel sorriu de repente, enfrentando essa maré de força da espada que não parecia ser bloqueada. A selvageria de sua expressão só cresceu e a luz carmesim pulsante dentro das profundezas de suas íris violeta pálida só ficou cada vez mais feroz. A lança negra na mão de Leonel tremeu e o domínio da lança absoluta de Leonel de repente ganhou vida. No entanto, no momento em que este ciclone de força de lança dourada apareceu, ele começou a ser corrompido por uma névoa profunda e negra. Ele ficou cada vez mais profundo até o ponto em que engoliu todo o ciclone e uma enorme esfera de força das trevas envolveu Leonel e Ameri antes que alguém pudesse reagir. A força do ataque de Ameri caiu pela metade instantaneamente. Leonel rugiu perfurando com sua lança. Ele parecia traçar uma linha através da escuridão, mas tão rapidamente quanto a dividiu em duas, foi tão rápido quanto ela se engoliu de volta, suturando sua própria ferida. Leonel parecia estar atacando a si mesmo, mas as pupilas de Ameri se contraíram. Ele sentiu um nó inato da força negra dentro de sua mão tremer. Naquele momento, Ameri teve um pensamento chocante.
soberano das sombras. A força da espada da força sombria de Ameri despencou e o equilíbrio de seu reino da luz natural foi totalmente jogado fora. A força da compreensão da força universal veio do conceito de ciclos, e os ciclos encontraram sua força na repetição, equilíbrio e consistência. Com um dos ciclos sendo jogado fora, o equilíbrio despencou consideravelmente. Como a força das trevas poderia manter sua força adequada sob o poder de um soberano das sombras? Com esta lança em mãos e seu domínio implantado, a força das trevas de Leonel disparou enquanto a de Ameri se tornou praticamente inútil. Sem sombras. Leonel falou levemente e sem muito esforço, mas suas palavras ressoaram na escuridão, ecoando no infinito e se multiplicando sobre si mesmas. Parecia que não apenas um Leonel havia falado, mas um número incontável deles. Ele se sobrepôs à sua compreensão, ressoando e aumentando a força de sua lança. Ao mesmo tempo, seu olhar brilhava com um brilho violeta ofuscante. Ele ativou os édito do Imperador, fundindo suas capacidades com seu mundo das sombras e aumentando sua força para controlar o mundo. Depois de falar tal palavra, sua lança parecia estar em lugar nenhum e em todos os lugares ao mesmo tempo. Ameri não sabia como começar a se defender porque não parecia haver nada contra o que se defender. O mundo ficou em silêncio. Mesmo na escuridão, as capacidades do ancestral Ito eram incomparáveis a esse respeito. Todos podiam ver a cena excepcionalmente claramente. A cabeça de Ameri havia sido perfurada. Leonel estava orgulhosamente nos céus. Sua lâmina de lança dividiu a testa de Ameri em duas. Seus olhares se encontraram e a intenção de batalha furiosa não havia desaparecido nem um pouco. Muitos prenderam a respiração. Mesmo neste momento, eles não podiam acreditar no que estavam vendo. Leonel realmente fez isso? Capítulo 2093. Aquelas palavras que Leonel havia falado pareciam ecoar em suas mentes novamente. Fazia muito tempo desde que ele matou alguém digno de nota, então eles se esqueceram. Mas neste momento eles foram lembrados mais uma vez. Tantos quantos ele encontrou são tantos quanto ele mataria. Ele havia falado essas palavras com ousadia e sob o desdém de muitos. Mas semanas depois, a multidão parecia ter ficado atordoada a ponto de ficar entorpecida. Ele realmente tinha feito isso, mesmo quando Ameri, o tesouro da família Suyard, estava diante dele, ele não hesitou em atacar para matar por um único momento. Nesse momento, o peso do que as ações de Leonel realmente significavam estava lentamente afundando. No entanto, foi então que a situação mudou repentinamente. Ameri, que deveria estar nas últimas pernas da vida, de repente estendeu a mão e agarrou a lança de Leonel. O olhar de Leonel se estreitou, mas ele apenas observou enquanto Ameri se puxava da ponta de sua lança, puxando para trás até que o resto da lâmina saísse e o sangue caísse por seu rosto. Era uma visão estranha, que fazia parecer que incontáveis rios de sangue estavam pingando pelos picos e fendas da divindade da espada. Leonel sentiu uma sensação de perigo sem precedentes que não lhe permitia mover-se. Não era que ele não pudesse se mover, mas ele não queria se mover de forma imprudente, sentindo que havia sido preso por alguma coisa. Um único movimento incorreto na hora errada pode tirar sua vida. Quando soube que Ameri era noivo de uma mulher meio da raça espiritual, ele decidiu usar essa oportunidade para atacar a testa desta última. Ele pensou na possibilidade de que Ameri também pudesse ter aprendido um método para separar sua alma de seu corpo, permitindo que ele sobrevivesse a feridas piores do que a maioria poderia imaginar. Se fosse esse o caso, então o ponto mais vulnerável de Ameri definitivamente deveria ser sua glabela etérea, então Leonel atacou para quebrá-lo. A ferida que foi deixada para trás era incomparavelmente lisa e parecia ter causado danos mínimos, mas isso foi apenas por causa do controle requintado de Leonel. A realidade era que todo o interior do crânio de Ameri não deveria ser nada além de mingau neste momento. Ameri não deveria nem ser capaz de pensar, muito menos olhar para ele com intenção de batalha e até mesmo se mover. O olhar de Leonel estava afiado quando ele deu uma olhada na testa de Ameri através da pequena fenda que ele havia criado. Mas como ele esperava, não havia glabela etérea. Mesmo que ele esperasse isso depois da sobrevivência inesperada de Ameri, vê-lo ainda o deixou em choque. A força gaia de Ameri surgiu e ele tremeu apenas uma vez antes que uma grande quantidade de força vital do solo abaixo e da força da água no ar começasse a alimentá-lo, curando rapidamente as feridas em sua testa até que estivesse completamente lisa. Mesmo assim, não fez nada para mudar o sangue que já havia escorrido por seu rosto. Com seus chifres e sua presença demoníaca, isso realmente o fez parecer um demônio encarnado. Ameri respirou fundo e exalou. De fato, somente em uma batalha de vida ou morte uma pessoa pode avançar. Deve ser assim que você melhorou tão rapidamente. Depois que essas guerras de herdeiros terminarem, deixarei o domínio humano. Eu seria 10 vezes mais poderoso do que sou agora se não tivesse a proteção da família Suyard. A mão que Ameri usará para agarrar a lança de Leonel tremeu mais uma vez e sua espada surgiu nela, batendo em sua palma com um eco satisfatório. Com um tremor, sua aura mudou completamente. Os céus escuros e claros acima desapareceram, como se a atmosfera tivesse sido arrancada, pois até onde a vista alcançava, apenas uma vastidão de luz cintilante podia ser vista. Parecia que alguém estava em um observatório, parado no meio de uma cúpula de luzes estreladas que agarrava a alma. Estrelas cruzaram este dossel, uivando com a intenção da espada. De tempos em tempos, essas estrelas cintilantes piscavam novamente, cada vez exibindo outra faceta da beleza de uma espada. Parecia vasto e interminável. Leonel tinha certeza. A força universal de Ameri havia rompido, deixando para trás o reino da luz natural para entrar no reino do cosmos. Era bem sabido que as forças universais eram o único método pelo qual aqueles de dimensões inferiores podiam lutar contra aqueles acima deles.
Claro, pessoas como Leonel e Aina provaram que isso não era verdade, pois o talento e a compreensão esmagadores da manipulação da força poderiam fazer o mesmo. O reino das 4 estações permitiu que aqueles da 4ª dimensão lutassem contra os da 5ª. O reino da luz natural permitiu que aqueles da 6ª dimensão lutassem contra os da 7ª. E o reino do cosmos permitiu que aqueles da 7ª dimensão lutassem contra os da 8ª. De repente, a lacuna entre Leonel e Ameri tornou-se intransponível. Era tão exagerado quanto a diferença de noite e dia que acabará de ser exibida. Mesmo assim, Leonel riu de repente. Seu corpo imóvel de repente relaxou. Então é isso que era? Interessante. Shoo, shoo. Leonel passou sua lança pelo ar 2 vezes em rápida sucessão, deixando para trás um vento uivante e forte. Com um piscar de olhos, sua armadura brilhou e as luzes prateadas e douradas assumiram um papel mais proeminente. Naquele momento, apenas um único clone foi formado, separando-se do corpo de Leonel. O olhar de Ameri de repente se estreitou. Ele realmente não conseguia dizer, mesmo depois de uma segunda olhada, qual era o clone e qual deles era real. O que tornou ainda mais difícil de aceitar foi o fato de que o clone, ou pelo menos aquele que não estava segurando uma lança atualmente, virou a palma da mão para revelar um arco que ele reconheceu muito bem. O arco do leão branco. O corpo do clone tremeu, uma aura de estremecer o coração tomando forma enquanto ele desaparecia, aparecendo no alto dos céus e puxando a corda do arco. Tudo bem, já que um de mim não é suficiente, 2 serão. A postura de Leonel mudou, sua perna de trás deslizando para trás em um arco elegante. As forças do mundo caíram em silêncio. Vou lhe dar alguns conselhos, disse Leonel levemente. Você tem exatamente 333 trocas para me matar. A corda do arco do clone de Leonel atingiu a lua cheia. O coração de Ameri pulou uma batida, uma pressão chocante descendo de repente fazendo com que seu olhar se estreitasse. Ele não podia acreditar que esse tipo de pressão vinha de Leonel. Será que mesmo até este ponto, Leonel ainda estava se segurando? Ele achou difícil de acreditar. As forças ao redor de Leonel começaram a brilhar com uma luz suave, pequenas e delicadas linhas de névoa ondulada emitindo de seu corpo. O arco que seu pé de trás havia desenhado tomou forma, moldando a primeira linha em uma misteriosa arte da força. Ao mesmo tempo, a mesma coisa ocorreu com seu clone no alto dos céus. Um segundo conselho, Leonel sorriu. É melhor você matar nós 2 dentro desse prazo. A lança de Leonel estremeceu e ele se moveu de repente. Tudo que o mundo parecia se concentrar era na lâmina esvoaçante de sua lança. Capítulo 2094. A aura de Leonel floresceu, o acúmulo de força nos arredores surgindo em sua direção em marés violentas. Parecia que o mundo inteiro estava na palma de suas mãos. Forças de todos os tipos sendo despojadas de seu caráter e singularidade para alimentar a força de sua força de lança. O olhar de Ameri se estreitou uma vez. 300 ataques? Isso não era apenas brincadeira de criança? Ele deu um passo à frente, a luz da espada descendo antes que parecesse que ele havia se movido. Parecia que sua espada tinha vontade própria, quase como se não fosse apenas uma extensão de seu braço, mas sua própria existência viva e respirante. A ondulação das estrelas acima reagiu aos movimentos de Ameri, descendo em direção a Leonel com uma luz ameaçadora. O olhar de Leonel ficou aguçado, uma seriedade sem precedentes tomando conta dele. Naquele momento, seu olhar perdeu totalmente a ferocidade, sendo substituído por um olhar que parecia ver através do mundo. Era indiferente às suas profundezas e vasto por sua própria natureza. Olhando em seus olhos, parecia menos como se alguém estivesse olhando para um jovem, e mais como se eles estivessem observando um ser que era maior que a vida, uma existência que era maior do que até mesmo o mundo em que ele afirmava existir. Sua lança se moveu para enfrentar os ataques de Ameri. Parecia perder seu esplendor, voltando a uma simplicidade absoluta. Parecia as páginas viradas de um livro, um gole casual de água, tão rudimentar quanto uma lufada de ar descuidada. Era o tipo de movimento que carregava uma facilidade infinita e, no entanto, a importância fundamental estava além da imaginação, como se fosse parte de um quadro maior que não pudesse ser definido com nenhum imediatismo. Leonel deu um passo para trás e depois outro. Uma linha de sangue apareceu em seu ombro, depois em sua bochecha. No instante seguinte, sangue jorrou de seu pescoço em uma chuva forte, mas a fria indiferença em seus olhos era tão plácida quanto desde o início. Não havia dúvida de que a lacuna entre ele e Ameri havia explodido de repente, era tão grande que recuar era tudo o que ele conseguia fazer. Seja ele mesmo ou o clone nos céus, eles se moveram como um, dando passos para trás no mesmo momento. A postura de Leonel mudou e sua lança perfurou para frente. Ele parecia ter sentido uma mudança no processo de pensamento de Ameri antes mesmo que o homem em questão tivesse decidido sobre isso. Ele interrompeu o ataque completamente, mas em troca sua clavícula foi perfurada. Um clarão da força estrela escarlate de repente disparou do ferimento da lâmina, correndo atrás da lâmina da força negra de Ameri. Ameri não estava preparado para um ataque tão não convencional, mas reagiu tão rapidamente quanto se poderia esperar. As estrelas nos céus mudaram e sua lâmina da força negra se solidificou mais uma vez. Seu pulso girou e ele se contorceu através das chamas crescentes. Ele podia sentir o poder esmagador da destruição caindo sobre ele, mas sua força Gaia reagiu logo depois, parando a destruição com grandes quantidades de força vital antes que pudesse interferir em seu corpo. Neste momento, a fraqueza de ter escolhido se concentrar apenas na força universal da espada estava aparecendo. Embora suas técnicas de espada fossem excepcionalmente poderosas, e ele tivesse até mesmo rompido para o reino cosmos tão rapidamente depois de entrar na 7ª dimensão, esse avanço só era útil em suas técnicas de espada. Contudo, isso ainda era mais do que ele achava que Leonel deveria ser capaz de lidar. Ameri deu de ombros para o ataque, seus movimentos se tornando fluidos mais uma vez, ou mais precisamente, eles nunca perderam sua fluidez.
Nesse momento, a batalha entre Leonel e Amery começou a causar muito menos destruição do que no passado. Enquanto antes o terreno desmoronava e as nuvens acima eram agitadas, no momento atual era como se o mundo inteiro tivesse um amortecedor colocado sobre ele. Os sons não eram tão altos, os confrontos não eram tão retumbantes. Até mesmo o cruzamento de suas armas fazia parecer que eles eram um par de existência tridimensional atacando um ao outro ferozmente em vez dos gênios que realmente eram. Mas com o passar do tempo, a devastação de tal batalha tornou-se cada vez mais aparente. Nuvens de sangue irrompiam continuamente do corpo de Leonel, seus lábios vazando e seus membros ameaçando pender frouxamente ao seu lado. Amery parecia se acostumar mais com sua nova força a cada golpe da lâmina. Ele estava muito ciente da complexa arte da força que se formava sob os pés dele e de Leonel, e a contagem do número de golpes de lança, embora aumentasse continuamente em sua mente, ainda não o deixava em pânico nem um pouco. A confiança que ele tinha em suas espadas era diferente de qualquer outra coisa. Mesmo que Leonel tenha conseguido durar 333 trocas, e daí? Ele cortaria esse ataque com sua lâmina, assim como fez com todo o resto. A postura de Leonel mudou repentinamente. Seus movimentos rígidos e diretos ganharam uma graça repentina para eles. Sua lança varreu o ar, deixando uma atração sedutora de névoa prateada e cintilante. A arte da força incompleta abaixo dele pulsou e depois pulsou novamente. Seus ataques se tornaram mais ferozes, mas o número de linhas de sangue aparecendo em seu corpo aumentou. As rachaduras em sua armadura começaram a se acumular e ela ameaçou perder totalmente sua função. No entanto, naquele momento, uma das caudas de Leonel tremeu. Seu domínio de Lotus tomou forma e o mundo de repente se tornou uma bola ofuscante de luz dourada. Pois, até onde os olhos podiam ver, nem uma única gota de força das trevas podia ser sentida. Uma das espadas de Amery perdeu sua confiança mais poderosa. Sua força das trevas parecia ter sido arrancada dele, capaz apenas de circular dentro de seu corpo, mas completamente incapaz de aparecer no mundo real. A única estranheza no mundo eram duas artes da força de luz violeta cintilante. Sem sombras. A voz profunda de Leonel ecoou mais uma vez. Capítulo 2095. As pupilas de Amery se contraíram. Este ataque foi um que ele não foi capaz de sentir da primeira vez, mas quase assim que seu coração pulou uma batida, ele recuperou a compostura. Sua espada pareceu melhorar mais uma vez. Clang. Ele atacou sem nem olhar, sua lâmina defendendo o golpe de Leonel. A lança de Leonel vacilou e sua arte da força tremeluziu, ameaçando desmoronar. A maior fraqueza de sua técnica de dança da lança era que cada golpe tinha que ser perfeito. Se ele cometesse um único erro, precisaria começar de novo desde o início. Esta foi apenas a segunda vez que ele usou tal técnica, e foi até mesmo em uma situação completamente diferente da primeira vez, mas Amery realmente reagiu a ela ainda mais rápido do que da primeira vez. Ele não apenas reagiu mais rápido, mas não apenas bloqueou, mas até desviou. Uma lâmina de espada entrou no peito de Leonel, quase errando seu coração, mas ainda abrindo um buraco em seus pulmões. Antes que a força da espada pudesse explodir, o olhar frio e indiferente de Leonel cintilou com uma leve luz violeta. Ele ativou o Édito do Imperador, fundindo com a técnica do mundo das bolhas de sua mãe. Ele há muito percebeu que essas duas técnicas tinham a mesma base. Ele conteve o golpe de espada de Amery e, em uma ocorrência estranha, a lâmina se separou em dois pedaços quase como se a frente do corpo de Leonel tivesse se tornado um portal para suas costas, mas deixando seu corpo totalmente ileso. A explosão da força da espada de Amery ocorreu nas costas de Leonel, uma forte força espacial distorcendo sua localização. A lança de Leonel se recuperou rapidamente, seus olhos piscando com uma luz calculista enquanto ele se ajustava e compensava o erro. Seu corpo girou para fora do caminho, sua lança arqueando para trás, varrendo para baixo e depois para cima mais uma vez, formando um lindo semicírculo de força de lança dourada que ascendeu direto para a cabeça de Amery. A ponta da lança de Leonel e a ponta da espada de Amery se encontraram perfeitamente. Leonel foi forçado a recuar fortemente, mas sua lança parecia usar o impulso da retaliação de Amery para desenhar outro arco elegante no ar. O olhar de Amery se estreitou. Ele podia sentir a pressão dos ataques de lança de Leonel aumentando. Já haviam sido mais de 200 trocas e, embora Leonel estivesse em um estado lamentável, Amery podia sentir que o poder acumulado em sua lança só estava aumentando. O próprio Leonel sentiu que sua compreensão de Amery estava se aprofundando rapidamente. Os dois pararam de usar seus índices de habilidade de uma só vez, e mais uma vez começaram a usá-los novamente ao mesmo tempo. Ele tinha certeza. O índice de habilidade de Amery era muito semelhante ao de Aina, no entanto, não estava relacionado à autocura ou à soberania de sangue. Em vez disso, ele parecia capaz de melhorar com extrema rapidez. Não tinha sido óbvio antes porque ele estava no gargalo do reino da luz natural, mas no momento em que ele cruzou para o reino do cosmos e ganhou tanto espaço para melhorar, era como se ele estivesse andando com combustível de jato em sua espada. Toda vez que a dança da lança de Leonel melhorava, o mesmo acontecia com a de Amery, e no que foi uma percepção absolutamente chocante. Parecia que Amery estava melhorando ainda mais rápido do que sua dança da lança poderia. Mesmo assim, uma realização era apenas uma realização. O choque de sua lança e espada não comoveu Leonel nem um pouco. Na verdade, seu batimento cardíaco ficou mais calmo. As linhas que sua lança desenhou no ar tornaram-se mais firmes e menos impactadas pelas espadas de Amery.
Seus passos ficaram mais leves, suas mãos se movendo mais rápido e o peso de seus golpes mais pesado. Estrondo, 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 estrondo. De repente, o espaço entre os dois entrou em erupção. O silêncio de seus confrontos parecia ter transbordado. O planeta ressoou, poços de carnificina se formando em todos os lugares que foram. Mas desta vez eles eram tão profundos que poças borbulhantes de magma correram por suas bordas, serpenteando pelas fendas do solo e queimando tudo em seu caminho. O brilho feroz do olhar de Leonel parecia ter atingido seu auge. Sangue vazou de cada centímetro de seu corpo, parecia que não havia um único local nele que não contivesse uma lesão, mas cada grama de força em seu corpo parecia ter sido focada apenas nessa busca singular. A torção dos pés de Leonel, o balanço de sua lança, a ponta trêmula de sua lâmina, parecia se fundir com a imagem de uma dança que os espectadores tinham visto todas aquelas semanas atrás. Naquele momento, o pano de fundo das 10 estrelas de Leonel parecia se tornar um cosmos próprio. Eles se separaram, ocupando pontos da arte da força de Leonel como se fossem âncoras. Linhas de força surgiram deles. Força dos sonhos. Força da estrela escarlate. Força do vazio. Força estelar vital. Dentro da bola cintilante de ouro, eles eram as únicas outras fontes de luz. Parado no meio de tudo, uma arte da força abaixo e a outra acima, girando como o complexo funcionamento interno de um relógio antigo. O pulso de Leonel enrijeceu quando ele deu um único passo à frente. Com este passo, o mundo ao redor de sua sola ondulou. Parecia que o próprio tecido do mundo estava se movendo como a superfície perturbada de um lago. A súbita onda de perigo atingiu a Mary como um caminhão em movimento. O acúmulo do poder de Leonel tinha sido tão lento e incremental até este momento em que explodiu como um geyser do coração da Mãe Terra. Seu cabelo esvoaçava ao vento. Naquele momento, envolto em cores de azul real, dourado, violeta vibrante, pretos profundos e tons de prata, Leonel não parecia ser diferente de uma divindade guardiã, incomparável e intocável. Esse perigo que os ancestrais da oitava dimensão sentiram antes atacou seus sentidos mais uma vez. 332, disse Leonel levemente. O brilho violeta em seus olhos havia crescido a ponto de o branco de seus olhos não poder mais ser visto. Como se 2 orbes de ametista tivessem substituído seus olhos, ele olhou para o mundo, incomparável e intocável. Então ele avançou. Capítulo 2096. A expressão de Ameri tornou-se digna, seu coração girando frio como aço. Ele respirou fundo e exalou lentamente. Ele não conseguia ver nada neste mundo de ouro, mas não precisava. Seu cosmos havia se tornado seus olhos, sua espada seu coração, não havia nada para o qual eles não pudessem ser guiados. Nesse estado de tranquilidade, Ameri parecia romper mais uma vez. Suas espadas balançavam para os lados, apontando para o chão em um ângulo. Seu peito estava totalmente aberto para atacar, mas sua respiração não tinha pressa. De repente, quando o golpe de lança de Leonel estava sobre ele, seus olhos se abriram, uma luz ofuscante de brilho vindo deles. Encontrando os olhos ametistas e perolados de Leonel, um deles se tornou uma densa pérola negra e o outro magenta. Ele olhou para o mundo com essa espada de dicotomia, um silêncio das eras caindo. E então, houve um uivo. Suas espadas pareciam ganhar vida, seu anel do domínio da espada tremendo ferozmente. Ele desenhou 2 círculos com suas espadas e de repente avançou. Todo o domínio humano prendeu a respiração. Foram apenas algumas frações de segundo. Essas frações pareceram uma eternidade. Eles pareciam sentir o peso dessa batalha. Não se tratava apenas de escolher um vencedor, tratava-se de escolher o futuro líder do domínio humano. Nenhum dos outros jovens que eles viram poderia se comparar a esses dois em termos de talento e potencial futuro. Não importa o quão bom fosse o crafting. A força reinava suprema. Bum! Leonel e Ameri dispararam para trás, suas velocidades mais rápidas do que qualquer coisa que haviam exibido até aquele momento, e foi precisamente por causa do poder de seus ataques. Ambos cuspiram um bocado de sangue, mas comparado a Ameri, o estado de Leonel já era absolutamente terrível. Ele não podia se dar ao luxo de tal lesão neste momento, ele já estava pendurado por um fio para começar. Leonel pousou no chão pesadamente pela primeira vez na batalha, mas perfurou sua lança no chão, puxando uma trincheira profunda pelo chão até parar. Ele ofegou para respirar, o sangue subindo de vez em quando. Esse foi de fato o golpe mais forte de que ele foi capaz neste estado. Esse foi um ataque de lança que tocou a 4ª camada. Embora estivesse na 6ª dimensão, isso não era algo que a maioria no domínio humano pudesse entender. Ele tinha certeza. Se um ancestral não estivesse preparado para este ataque, ele poderia definitivamente feri-lo gravemente com este ataque. Para contextualizar, para a maioria das existências da 7ª dimensão de nível 9, mesmo que um ancestral de nível 1 ficasse parado e permitisse que você o atacasse por dias a fio, você teria sorte de deixar uma única marca em sua pele. Quanto maior a dimensão, maiores as lacunas. Mas Leonel não esperava que Ameri realmente tocasse na 3ª camada da força da espada da 7ª dimensão naquele momento final. Aquele homem era realmente um gênio. Mesmo em uma situação tão perigosa, ele foi capaz de fazer tanto progresso. Leonel tossiu outro gole de sangue, balançando a cabeça. A força Gaia de Ameri era verdadeiramente poderosa. Sua força estrela escarlate estava tendo dificuldade em lidar com isso adequadamente. Não poderia ser evitado. Ameri tinha seu nodo inato há mais de 30 anos. Leonel só tinha o seu em sua posse há menos de 4 anos no total, e mesmo assim ele estava mutado e não permitia que ele assumisse o controle adequado dele. Ele estava ironicamente fazendo um progresso mais rápido com sua força espacial de emulação agora apenas porque era realmente normal. Ele lentamente se levantou, suprimindo a força Gaia de Ameri e não permitindo que ela se espalhasse. À distância, a cerca de 100 metros de distância, uma distância sem sentido para eles, Leonel podia ver Ameri de pé.
Mary tinha um fio de sangue caindo pelos lábios e seu rosto estava pálido, mas fora isso, ele parecia estar perfeitamente bem. O domínio humano pareceu soltar coletivamente um suspiro. Na verdade, parecia que era bastante óbvio quem havia saído por cima desta vez. Mary pode ter ficado um pouco ferido e um pouco fraco, mas além de estar cansado, não havia muito mais de errado com ele. O vencedor foi claro. A família Suyard exalou uma lufada de ar que eles não sabiam que estavam segurando. Eles nunca esperaram que uma existência da sexta dimensão levasse Mary a este ponto. Eles não puderam deixar de estremecer. Isso mesmo, Leonel ainda não estava na sétima dimensão. Mary respirou fundo e acabou regulando sua respiração. Sua força Gaia tremeu e grandes quantidades de força vital pareciam se conectar diretamente a ele. Ironicamente, agora que ele estava em terra, o efeito de sua força Gaia era ainda mais proeminente e poderoso. Sua velocidade de recuperação era pelo menos 10 vezes maior do que no ar, e a palidez de seu rosto estava se recuperando rapidamente. Parece que, meu anel vai ficar comigo hoje, disse Mary levemente. Se você não quer morrer, sugiro quebrar seu distintivo agora. Embora, se você se encolher dessa maneira, é como se nunca mais fosse meu oponente. Mary não falava com frequência. Havia apenas 2 tipos de pessoas que ele poupou palavras, pessoas que ele achava que mereciam e pessoas que ele realmente desprezava. Ironicamente, Leonel estava em ambos os lados de sua opinião. Na zona de teste de limpeza dimensional, ele falou palavras duras para Leonel porque ele realmente sentiu que ele era muito patético. E agora, ele estava falando com Leonel como se fosse um igual. Quanto a poupar Leonel, ele nunca considerou isso. Isso porque ele sentiu que, embora Leonel ainda estivesse na sexta dimensão, enquanto ele continuasse a melhorar, ele nunca seria capaz de alcançá-lo, mesmo que o deixasse sair. Além disso, se alguém fosse poupado assim, o gênio que já foi desapareceria. Não adiantava salvar um gênio aleijado que não tinha mais nenhum tipo de autoconfiança. No entanto, quem esperaria que Leonel risse naquele momento? Mary não ficou muito surpreso. Se Leonel se encolhesse neste momento, ele não teria sido uma pessoa que ele reconheceu em primeiro lugar. Mas o que o surpreendeu foram as palavras reais de Leonel. Acho que você está esquecendo de alguma coisa, disse Leonel levemente. Mary lembrou instantaneamente. Ele não era um tolo, ele estava prestando atenção no segundo Leonel todo esse tempo, mas em algum lugar por volta do 200º ataque, ele havia perdido sua aura completamente. Espere, não foi esse o momento em que Leonel de repente implantou aquele estranho mundo de ouro? As pupilas de Mary se contraíram e o mundo foi envolvido por uma aura de distorção galáctica desceu. Leonel sorriu. Apesar de estar ensanguentado e espancado, ele estava incomparavelmente relaxado. Ele sacudiu sua lança e aquela aura que havia desaparecido pareceu dobrar. Você vê, eu posso enviar esse golpe de lança 2 vezes. Quanto à flecha que está prestes a descer. Bem, vamos apenas dizer que é facilmente 10 vezes mais poderoso do que ambos. Como poderia não ser? Embora a dança da lança de Leonel fosse mais flexível e permitisse que ele a usasse na batalha enquanto mantinha seu movimento, o que ela não podia fazer era: acumule tudo em um único golpe. Leonel de repente deu um passo à frente e perfurou um segundo golpe de lança. O cabelo de Mary ficou em pé. Ele ainda não tinha acumulado o suficiente para desviar. Embora estivesse se recuperando rapidamente, não era rápido o suficiente. Ele não conseguia nem lidar com esse segundo golpe de lança. Como ele lidaria com a flecha que estava vindo? Ele tinha realmente perdido? Capítulo 2097. A flecha cruzou os céus como se pudesse dividir a realidade em duas. Apesar do fato de que um ataque devastador por si só vinha da lança de Leonel, não parecia mudar nada, porque tudo que se podia focar era naquela flecha em espiral. O mundo estava dividido em 4, as pontas divididas da flecha girando e deixando padrões completos de ondas no chão e dentro das nuvens acima. Tudo em seu caminho foi despedaçado e quando chegou à metade do caminho para seu destino, a lança de Leonel de repente encontrou as espadas de Mary. Aquele par de espadas de grau vital estremeceu, seus corpos perdendo uma grande quantidade de brilho quando seu dono foi lançado voando para trás, cavando uma trincheira profunda no chão que o incrustou como uma gravura em uma parede de pedra. Mary não conseguia se mover. Seu corpo tremia involuntariamente e suas mãos mal eram fortes o suficiente para segurar suas espadas. Ele olhou para o céu, só tendo tempo de completar essa ação sozinho antes que a flecha de Leonel aparecesse diante dele, disparando em seu peito e liberando uma explosão que ecoou por toda a terra. O som era tão alto que nada mais podia ser ouvido. Era difícil dizer mesmo quando havia parado, o som agudo de surdez e audição prejudicada era tudo o que a maioria podia ouvir. Mesmo quando cobriam os ouvidos, tentando escapar da destruição, ela o seguia, enchendo suas mentes com informações sensoriais que nunca seriam capazes de esquecer. Leonel respirou, seu peito arfando. Ele olhou para o céu, seus olhos se fechando. Apesar de seus ferimentos, ele se manteve alto. Os ruídos altos não pareciam incomodá-lo nem um pouco, e o chão estrondoso sob seus pés não podia impedi-lo de ficar de pé e despreocupado. Quando os sons diminuíram, um sorriso curvou seus lábios. Nada parecia incomodá-lo no momento. Ele era realmente um homem que guardava rancor. Ele já havia derrotado a Mary uma vez antes, mas ainda estava irritado com esse assunto na zona de limpeza dimensional. Depois de um momento, ele se perguntou: se ele reivindicasse a alma de Mary agora, ele seria capaz de usar o último para compreender os estágios posteriores da limpeza dimensional e finalmente entrar na 7ª dimensão. Era difícil dizer. Isso porque a limpeza dimensional tinha um tipo estranho de proteção sobre ele. Mesmo aqueles que aprenderam as partes além da 3ª dimensão não puderam compartilhá-las com os outros. Apenas Leonel poderia porque ele havia compreendido totalmente e feito engenharia reversa do método. Ele conseguiu fazer isso para as camadas da 4ª, 5ª e 6ª dimensões, mas ele ainda não tinha colocado os olhos no método da 7ª dimensão. Então era difícil dizer para onde ir a partir daqui.
Teoricamente, ele poderia deduzir isso por conta própria, já que ele tinha a fundação, mas sem experiência pessoal de como era estar na 7ª dimensão, ou compreensão profunda de onde ele precisaria prosseguir para entrar na 8ª e 9ª dimensão além, tal dedução seria quase impossível. Mais precisamente, ele poderia fazer isso, mas o que ele deduziu não seria necessariamente o próximo passo correto. Ainda poderia se desviar de todas as maneiras e seria muito difícil dizer se ele estava correto ou não. Seu pai poderia lhe dar algumas pistas, mas Leonel preferia rolar morto do que fazer perguntas cara a cara com aquele velho, ele já podia imaginar o desprezo. Esqueça, é mais fácil encontrar outro token para entrar na zona de teste de limpeza dimensional. Se os outros pudessem ouvir os pensamentos de Leonel, eles definitivamente revirariam os olhos. Eram um par de pai e filho? Ou inimigos mortais? Era impossível dizer. Leonel lentamente abriu os olhos e olhou para baixo para ver que Amery ainda estava preso, embutido na lateral de uma trincheira profunda que seu próprio corpo havia cavado. Havia um pequeno buraco em seu peito, com apenas 5 centímetros de diâmetro, mas foi isso que tornou o ataque de Leonel tão devastador. Causou tanta destruição no mundo real, mas no ponto de contato, na verdade era tão perfeitamente controlado. Era difícil imaginar que uma existência da 6ª dimensão pudesse exibir tal poder. Amery pode parecer que ele só sofreu um ferimento pequeno, mas deixando de lado onde o ataque havia caído, mesmo que tivesse atingido apenas seu braço, todos os seus órgãos internos foram despedaçados. Seja coração, pulmões, sistema nervoso, tudo. O ataque de Leonel foi tão habilidoso que toda a energia residual que poderia ter devastado o mundo ao seu redor se ele tivesse permitido que ele se espalhasse estava concentrada a ponto de quem mais sofreu ser o próprio Amery. Foi um esforço chocante e, no entanto, Amery ainda parecia estar vivo. Vendo isso, Leonel riu, caminhando para frente. Esse tipo de vitalidade era algo que ele só tinha visto em demônios. Quando ele lutou contra o demônio cobra, ele abriu um buraco em seu torso e até causou uma grande quantidade de danos aos seus órgãos internos, e ainda assim continuou a lutar contra ele e até o empurrou até o limite. Embora Amery parecesse um demônio, não era tão simples amarrar os dois. Em vez disso, Leonel acreditava que era uma combinação do nó inato da força Gaia de Amery e sua alma separada que levou a esse assunto. Mas isso deixou uma pergunta: se a glabela etérea de Amery não estava em sua cabeça, e não estava em seu peito, então onde estava exatamente? Leonel sentou-se na beira da trincheira que o corpo de Amery havia formado. No momento, o olhar de Amery estava vago, mas seu corpo estava se recuperando rapidamente. Sua vitalidade era realmente muito mais forte do que a de Leonel, mas o sorriso de Leonel não desapareceu. Eu estava me perguntando por que todos vocês me permitiram atacá-lo assim, mas parecia que vocês estavam bastante confiantes em sua capacidade de sobreviver, hein? Capítulo 2098. Leonel não parecia estar falando com ninguém. Fossem os outros membros da família Suyard, suas famílias subordinadas ou até mesmo os próprios subordinados de Leonel, todos haviam evacuado da região há muito tempo. A cidade inteira que já esteve aqui foi destruída sob o poder de sua batalha. Realmente não parecia haver ninguém com quem conversar. Para a maioria do domínio humano que estava observando a situação, Amery já estava morto. Aquele olhar vago em seus olhos, esse tipo de ferida, simplesmente não havia como sobreviver. Muitos não puderam deixar de pensar que talvez alguns dos parafusos de Leonel tivessem se soltado durante a batalha. Mas, para espanto dos presentes, Leonel continuou a falar, apesar de não receber resposta. Realmente não há mais necessidade de se esconder. Olhe para o quão fraco e vulnerável eu sou. Não estou no bloco de corte para o seu prazer visual. Não é melhor se você agisse aqui e agora? Você não pode querer perder esta oportunidade, não? Leonel sorriu. Seus pés balançavam como se ele estivesse sentado em um balanço. Ele parecia feliz apesar de seus ferimentos e não parecia aceitar a derrota de Amery com qualquer indício de orgulho, quase como se fosse natural que isso acontecesse. Mas, de repente, seu comportamento mudou completamente quando ele olhou para uma certa direção, seu olhar tão ardente quanto um clarão de luz. Seus olhos pareciam emitir uma grande quantidade de força quando uma nuvem de fogo desceu sobre uma certa região. Essas chamas dançavam com grandes runas ocultas, complexas e antigas. Eles eram totalmente diferentes das chamas que Leonel usará em Amery, mas era difícil dizer se era porque ele estava se segurando ou se havia outro motivo. Na realidade, a força de Gaia era algo que Leonel sentia ser uma antítese ainda maior à sua força da Estrela Escarlate do que até mesmo a força da Estrela do Vazio teria sido nas mãos de alguém poderoso. Em muitas obras de ficção ou contos divertidos, força da água seria o contra-ataque perfeito para a força de fogo, mas a verdade é que isso era uma questão de relatividade. Havia vários tipos de força da água que nem seriam capazes de se aproximar de Leonel sem serem queimados em cinzas. O que importava não era o elemento, mas também sua qualidade e quantidade. Além disso, a força da água não era a única coisa boa em suprimir a força do fogo, porque também havia a força da terra. A força da terra era robusta e ótima defensivamente, era resistente a ser destruída e difícil de incendiar. A força Gaia carregava a robustez e a resiliência da terra e também tinha os efeitos supressivos da água poderosa em sua força Estrela Escarlate. Então, para completar, ele tinha uma forte força vital associada a ele, o contador mais forte que havia contra os poderes de destruição e um soberano de destruição. Contra Amery, as melhorias em sua força da Estrela Escarlate não puderam ser exibidas corretamente, embora fosse tolice usar a força da Estrela do Vazio ativamente. Já que fosse água ou força das trevas, Amery era seu superior. Agora que ele não estava enfrentando Amery, que o contra-atacou tão perfeitamente, a força de sua força Estrela Escarlate floresceu em sua luz mais verdadeira. No entanto, antes que pudesse descer em seu local-alvo, uma sombra saiu do caminho, formando-se rapidamente. Muito rapidamente, uma bela jovem tomou forma, mas mesmo assim era difícil vê-las corretamente.
Seu rosto estava obscurecido e a única coisa que podia ser vagamente compreendida era a natureza ígnea de seu corpo, até mesmo ardente demais para olhos casuais verem. Sua figura só poderia ser descrita como perfeita. Embora sua pele estivesse um pouco cinza, algo que podia ser visto mesmo através da névoa, isso não a fazia parecer doentia e, em vez disso, mostrava uma sugestão de um caráter único. Seus quadris eram largos, arredondados para formar um par de pernas longas e deliciosas. Eles abriram caminho para uma bunda tão redonda e rechonchuda que podia ser vista tanto dos lados de sua cintura quanto através da abertura em suas coxas. Seu peito carregava tanto volume, ameaçando estourar contra a pressão de sua própria pele, como se nem mesmo ele pudesse acomodar tudo. E, no entanto, apesar da natureza ardente da figura dessa mulher, ela escolheu talvez o tipo de roupa mais perigoso para cobri-la. Seu peito estava preso por nada mais do que um mini pano no mamilo, um objeto preto, metálico e circular que estava conectado a nada além de seus seios. Embora houvesse correntes pretas em volta de seus ombros e clavícula, elas pareciam estar lá para nada mais do que decoração, porque quase não cobriam nada, deixando muito pouco para a imaginação. Sua metade inferior dificilmente era melhor. A tanga que ela usava era totalmente sem alças. A parte que cobria sua frente tinha a forma de uma folha metálica preta, enquanto a parte de trás era inteiramente engolida por aquelas duas bochechas redondas. Esse tipo de roupa era definitivamente algo que deveria aparecer no quarto privado e não para muitos verem, mesmo que estivesse um pouco obstruído por uma névoa, mas essa mulher claramente não se importava nem um pouco. Interessante, pensou Leonel. Ela tem o mesmo índice de habilidade que Arthur, mas para a força das trevas. Raro, muito raro. Arthur é o único que eu vi com um índice de habilidade que permite que todo o seu corpo se transforme em um elemento, e ela é a segunda. Leonel não se comoveu com a visão diante dele, ela poderia muito bem ter sido um pedaço de carne na mesa de um açougueiro. Em vez disso, quando ele falou, ele não parecia estar satisfeito apenas com isso. Em vez disso, seus olhos mudaram e pousaram em outro local. Desta vez, a existência que estava escondida se moveu antes mesmo que o fogo de Leonel se manifestasse. Desta vez, o indivíduo estava bastante claro aos olhos. Um soberano das sombras, Leonel sorriu. Este indivíduo não era outro senão Shavnik Terceira Nova. Leonel não ficou nem um pouco surpreso com isso, mesmo quando sentiu que Shavnik havia se recuperado totalmente. Capítulo 2099. Shavnik já havia recuperado a calma. Quando ele olhou para Leonel, suas emoções eram ilegíveis. Na verdade, ele não esperava que Leonel realmente vencesse tal batalha. Mary era arrogante, mas tinha o direito de ser. Ele foi a razão pela qual, apesar do fato de que os Morales tinham tantos herdeiros nesta geração, ninguém havia falado sobre o declínio da família Soyard. Só ele com sua espada foi suficiente para sustentar os céus para eles. Ele era uma existência vista no mesmo nível de Velasco. Ele tinha apenas mais de 25 anos, mas já havia alcançado o nível 2 da sétima dimensão, e muito em breve entraria no nível 3. Ele era uma existência do tipo que poucos já podiam igualar, e isso foi comprovado por ele compreender o reino do cosmos. Era preciso lembrar que nem todos voltaram ao mesmo tempo. Dependendo da distância de Leonel quando a formação foi ativada, pode-se retornar mais cedo ou mais tarde durante esse período de 20 anos, e a maioria retornou cerca de 10 a 12 anos atrás. Mary, no entanto, só havia retornado há cerca de 5 anos. Isso mostrou exatamente o tipo de talento que ele tinha para alcançar tal estado tão rapidamente. Depois que ele voltou da tribulação, foi como se ele tivesse se tornado um homem totalmente diferente. Mas tudo tinha sido inútil antes de Leonel. Mary nasceu e foi criado seriamente pela família Soyard desde o momento em que pegou uma espada. Leonel havia retornado à família Morales há apenas um mês. Mary treinava desde criança. Leonel só começou quando tinha 17 anos e mesmo assim, não tinha nenhum tipo de orientação além de um disco de prata e as memórias dos especialistas do Anel do Domínio da Lança, especialistas aos quais Mary tinha acesso por conta própria. Além dessa vantagem de 17 anos, Mary ganhou mais 5 anos de vantagem graças à Zona do Cataclismo. A lacuna entre eles era óbvia e era uma coisa chocante de se aceitar. Mas o que surpreendeu Shavnik ainda mais foi talvez a implicação das palavras de Leonel. O que ele quis dizer com essas palavras? Eles não salvaram Mary porque sabiam que ele poderia sobreviver? Por ele dizer isso, isso não significa? O olhar de Shavnik ficou sério. O quê? Não vai admitir isso? Leonel riu. Ele esperava isso. Para que Leonel conhecesse a relação entre Shavnik e Mary, isso só significaria que ele entendia coisas que não deveria, como os objetivos de Shavnik, para quem ele estava trabalhando, qual era o ponto fraco da família Morales e quando isso poderia surgir sobre eles. Mas tudo isso era impossível. Leonel não era a segunda nova, e mesmo a segunda nova não podia alegar saber tanto. A risada de Leonel deixou Shavnik inquieto, e todo o progresso que ele fez para tirar a sombra de Leonel de seu coração e alma parecia estar desmoronando diante de seus olhos. Quando Leonel terminou suas próximas palavras, a crueldade que brilhou no olhar de Shavnik não pôde ser ignorada. Você está chocado? Você não deveria estar. Leonel sorriu. Veja, sou muito bom em usar pequenos detalhes para compreender o quadro geral. Infelizmente, esse seu parceiro tem lábios muito soltos. Você sabe, a primeira vez que o conheci, foi há cerca de 3 anos. Bem, foi há 3 anos para mim. Para todos vocês, provavelmente foi mais perto de 30 anos do que de 3 por uma ampla margem. Esse cara era muito arrogante naquela época. O pobre de mim estava apenas no nível 1 da 5ª dimensão, mas ele já havia entrado na 6ª. Infelizmente, eu não tive a chance de evitá-lo porque nós dois estávamos buscando as camadas completas de a limpeza dimensional, e eu não tive escolha a não ser lutar comigo. Eu fui derrotado, muito bem, mas esse cara realmente tentou pegar meu anel do domínio da lança. E você sabe o que ele disse naquela época?
Leonel se virou para Mary e olhou para os olhos de Shavnik. Shavnik sentiu como se seu mundo estivesse desmoronando, ele não conseguia respirar direito, parecia que uma mão estava agarrada em volta de sua garganta. Ele disse que sabia que alguém seria muito mais adequado para o anel do domínio da lança do que eu, você pode acreditar nisso? Que bastardo arrogante, certo? Ele nem usa lança, e veja como ele é antissocial, até mesmo sua família teve que arranjar um casamento para ele apenas para que ele pudesse ter uma esposa. Onde ele encontraria alguém a quem daria o anel do domínio da lança? Muito menos alguém em quem ele confiava e respeitava o suficiente para fazê-lo. As mãos de Shavnik estavam tremendo. Não era sobre a revelação em si era quase sem sentido, além da implicação de que Leonel sabia de tudo. Mas o que estava incendiando o coração de Shavnik era o fato de Leonel ter descoberto tanta coisa com base em uma única frase casual dita anos atrás para ele no calor do momento. Praticamente não havia ninguém que pudesse fazer tal coisa. Essa memória era do tipo que a maioria só se lembraria depois de descobrir a verdade, e só então eles voltariam atrás e perceberiam que as pistas estavam lá o tempo todo. Mas a mente de Leonel parecia estar em um nível totalmente diferente. Essas pistas que eram migalhas sem sentido para a mente da maioria das pessoas se tornaram um conto magistral em seu próprio, tecendo uma história que estava 99% perto da verdade sem muito esforço. E agora enfrentando o peso dessas palavras, Shavnik sentiu que não conseguia respirar. Leonel não podia nem se dar ao trabalho de explicar as coisas para sua própria família, mas ele havia gasto muito cuidado em preparar as coisas para Shavnik. Estava claro que essa era a cena que ele queria ver. Ele podia praticamente assistir ao reflexo do mundo de Shavnik desmoronando através de seu olhar. Leonel achou muito divertido. De alguma forma, ele sentiu que isso era ainda mais satisfatório do que socar o rosto de alguém que ele odiava. Vendo que as coisas estavam dando errado novamente, e lembrando-se do que havia acontecido da última vez que Shavnik perdera a razão, a mulher seminua falou de repente. Ela ficou muito desapontada com Shavnik. O Shavnik que ela conhecia era um rei entre os homens e ele sempre deu seus passos com tanta calma e segurança. Até conhecer Leonel. Este Leonel tinha que morrer, só assim sua âncora na família Morales poderia ser sólida. Então, ela disse a coisa mais sinistra que pôde pensar. Você fala muito por alguém que não viverá por muito mais tempo. A Mary não vai morrer e vai se recuperar muito rapidamente, e você não tem forças para dar o golpe final, especialmente conosco aqui. Seja eu ou Shavnik, nós dois somos mais fortes que a Mary. E muito em breve a noiva de Mary virá, e ela não é mais fraca do que ele. Que chance você tem? Leonel piscou. A pausa em suas palavras pareceu dar à mulher seminua uma sensação de satisfação, até que, chape, uma cabeça de repente desceu dos céus, pousando e rolando até que bateu em seus pés. Estrondo. Uma valquíria desceu dos céus, suas asas negras apagando os céus quando ela pousou pesadamente ao lado de Leonel. Os olhos da mulher seminua se arregalaram. Ela olhou para a cabeça a seus pés, uma cabeça linda demais para colocar em palavras, e no entanto não tinha corpo preso a ele. Ela reconheceu essa cabeça imediatamente. A herdeira da religião espiritual. O grito de uma alma penada ecoou pelo campo de batalha, o tornado violentamente giratório de penas negras ao redor de Aina aparentemente querendo mais sangue. Capítulo 2100. A aura de Aina brilhava como a centelha de uma estrela despertando. Embora ela não tenha dito nada, sua presença por si só parecia distorcer o mundo ao seu redor. Os arcos de relâmpagos negros que brilhavam entre seus chifres e as penas negras que se fechavam, fazendo com que até mesmo os olhos daqueles que apenas olhavam para eles ardessem. Suas asas negras saíam da parte de trás de seus quadris, mas seu porte majestoso não era menos. Cada um se espalhou por pelo menos 2 metros, arqueando cuidadosamente pelo ar com a graça de uma fênix. Apenas uma de suas abas fez a mulher sombra e Shavnik sentirem como se pudessem ser jogados de pé, seus corpos flexionando apenas para manter suas posições. Os olhos da mulher seminua congelaram. Ela não conseguia tirar os olhos de Aina, seu coração palpitando com a aura que ela estava sentindo. O que ela sentiu que a conclusão adequada era algo que ela não estava totalmente disposta a aceitar. Ela tinha todas as informações de que precisava sobre esses assuntos. Era simplesmente impossível para Aina ser o que ela pensava. Aina era uma Brazinger, ela nasceu na Terra, sua mãe era uma mulher mortal e seu pai, embora um coringa desconhecido, era apenas um expulso da família Brazinger. Não fazia sentido para ela ter esse tipo de aura, mas de repente tudo se encaixou. Soberano de sangue. Ela disse levemente. Era verdade. Naquela época, quando sua coorte foi enviada para o abrigo Rapax, o verdadeiro objetivo não era Leonel ou lidar com ele, nem era para Mary receber o ovo do futuro governante do Rapax. Não, desde o início o objetivo era Aina. Leonel ficou furioso naquela época quando os inválidos variantes apareceram e simplesmente os mataram diretamente em seu discurso, então foi impossível confirmar isso. O único fora dos indivíduos relacionados ao culto dos 3 dedos que sabia disso com absoluta certeza era o pai de Leonel. Mas da mesma forma que Leonel dificilmente explicava as coisas aos outros, seu pai também não explicava as coisas para ele. Embora Leonel tivesse deduzido parcialmente esse assunto, ainda havia um limite para o que ele poderia fazer mesmo com sua inteligência quando as informações eram tão limitadas, especialmente quando havia tantas outras respostas que também faziam sentido. Também não ajudou que a resposta simplesmente não parecesse tão importante. Desde que se reuniram, Aina sempre esteve ao seu lado ou dentro do alcance de uma região em que ele pudesse atuar. Não importava para ele se o culto dos 3 dedos estava mirando nela, porque quem quer que viesse simplesmente teria que enfrentar sua ira. Além disso, desde aquele momento, o culto dos 3 dedos parecia ter esquecido de Aina, não tendo optado por fazer nenhum outro movimento. Era difícil dizer o quão valiosa eles viam Aina ser, ou se eles estavam cientes de que sequestrá-la não a faria de repente vir para o lado deles. A verdade desse assunto, porém, era algo que a Mulher das Sombras estava bem ciente.
Não era que o culto dos três dedos tivesse se esquecido de Aina. Era sim que alguém havia nascido dentro de suas fileiras que era muito mais fácil de usar e tão valioso para eles quanto um soberano de sangue. Além disso, após seu primeiro fracasso, a implantação da zona do cataclismo os fez acreditar que Aina estava morta e lidou. Até que ela apareceu de repente mais uma vez anos depois. Isso mesmo, a zona do cataclismo tinha sido um esquema do culto dos três dedos para lidar com as maiores ameaças do domínio humano de uma só vez. Não apenas alguns dos especialistas mais poderosos estariam perdidos em uma terra distante, mas as gerações futuras teriam sido esmagadas em uma única ação. Leonel pensou que esse assunto só poderia ter sido feito por eles, mas ele ainda não tinha uma resposta para. Por quê? O que eles ganharam com isso? Se o culto dos três dedos soubesse que a zona do cataclismo era o mundo real, eles não saberiam que enviá-los todos para lá não realizaria nada? Mesmo que eles nunca conseguissem voltar, eles não seriam capazes de viver uma vida normal no mundo real. Claro, isso era uma questão de relatividade. Todos presos naquela zona gostariam de voltar a algo familiar, especialmente porque não sabiam o que era o projeto sonho, ou o que ele representava. Isso significava que a pergunta mais importante a ser feita não era essa, mas sim o que em seu mundo de simulação era tão valioso que o culto dos três dedos escolheria mirar continuamente? Algo não estava batendo. Leonel não acreditava que o culto dos três dedos seria capaz de acessar aquele mundo e ainda não sabia da simulação. Na verdade, ele já havia deduzido que seus três líderes tinham que ser da zona do cataclismo para começar, então eles definitivamente sabiam. Então, por quê? Ele não tinha uma resposta, e sua confusão não era algo que essa mulher das sombras esclareceria, pelo menos não de bom grado. E isso pressupunha que um personagem de nível inferior como ela estaria ciente desse assunto para começar. Em vez disso, era a mulher das sombras que estava olhando para Aina com uma expressão iluminada, finalmente fundindo os rumores que ouvirá com a mulher diante dela. Ela lançou um olhar para Shavnik e falou: ela é a soberana de sangue. As pupilas de Shavnik se contraíram antes que seu olhar se tornasse um tanto malévolo. Ele parecia totalmente preparado para entrar em erupção com sua maior força agora, no entanto, Leonel ainda estava sentado, imóvel. Sua facilidade, apesar da situação, o fez se sentir sufocado. Aquele sorriso, sempre que ele via aquele sorriso, ele sabia que coisas ruins aconteceriam. Levante-se. Shavnik apontou para Leonel, quase como se tentasse ordená-lo a fazer algo que o fizesse se sentir mais à vontade. No entanto, Leonel apenas riu. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.